Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, não vai ser diferente. Aliás, casal, nós já tivemos aqui outros casais também, como é bacana a gente ver esse empreendedorismo em família, as pessoas que se ajudam, né? Além da questão do lar, estarem na empresa juntos e mostrando aí como é que dividem as ações e como é que funcionam essas tarefas no dia a dia. Então, hoje, aguenta aí que é um programa para lá de especial e na área da saúde, o que é muito importante também, da estética, algo que chama muita atenção nos dias atuais, que nós não abordamos aqui, inclusive, ainda como tema dentro do nosso segmento. Antes, porém, vou cumprimentar a nossa equipe. Olá, Edinho, tudo bem? Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 105 do No Topo Podcast, segundo episódio da terceira temporada. É isso mesmo, estamos na terceira temporada e muita coisa boa está por vir, começando por hoje. Agradecer nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui. A Econova, Inteligência e Processos Químicos. A Econova atua com o propósito de transformar e participar da evolução do segmento de especialidades químicas com tecnologia, inovação e sustentabilidade, desenvolvendo produtos e processos que proporcionam mais produtividade para a indústria têxtil. Se você tem uma indústria têxtil, siga lá no Instagram, @econovaquímica. Também está conosco a BML Patologia, diagnósticos precisos com experiência, agilidade e confiança. Biópsias, preventivos, punções, tudo que auxilia no diagnóstico de doença, a BML Patologia faz. Siga no Instagram, @BML Patologia. Também lembrar nossas redes sociais, né, para você acompanhar os cortes, para você acompanhar os novos episódios, para você se inspirar com a história dos empreendedores que estão aqui. @notopo no Instagram e @notopo_oficial podcast no YouTube. Segue lá a gente, curte, ativa o sininho no YouTube, acompanha, comenta, deixa a sugestão de quem você quer que esteja aqui. Essa terceira temporada está iniciando com muito convidado legal e ficará ainda melhor com a sua participação. Mazinho, hoje, como é um programa especial com o casal, o Sheila está na técnica, não vai estar participando ao vivo, mas está aqui por trás das câmeras, né? Está no banco de reservas hoje. É isso aí. Mas comandando aí toda a nossa nave, com certeza, com toda a competência e maestria, ele que põe os episódios no ar, realmente faz toda a evolução acontecer. E hoje nós estamos aqui, então, com muita satisfação, quero agradecer imensamente a presença. Inicialmente, vou começar, então, pela doutora Mônica Pires, ela que é farmacêutica, esteta. Seja muito bem-vinda aqui, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da minha trajetória. E também aqui conosco, ele que é o marido, né? E acima de tudo, né? Marketing, faz aí uma participação muito importante também na Clínica Varandas, que é a empresa que eles possuem. E também nós vamos conversar com o professor de Taekwondo, que é uma grande modalidade, outra coisa fantástica que auxilia, inclusive, a vida das pessoas, o Felipe Marçal. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado mais uma vez, né? Por estar aqui, por aceitar, né, a nossa presença, e esperamos sempre contribuir para um bom conteúdo aqui para o podcast. Para nós é uma honra vocês estarem aqui, pode ter certeza. E eu queria começar, doutora Mônica, exatamente pela sua formação, né? Farmacêutica e essa parte de esteticismo, uma coisa tão em voga atualmente. Como é que surge a ideia tanto da formação, inicialmente sempre pensou em atuar nesta área e posteriormente em empreender na área, o que é tão importante? Eu já sou formada em farmácia há 22 anos, né? Está fazendo 22 anos agora em dezembro. Me formei em farmácia bioquímica no Rio de Janeiro, que a gente é do Rio de Janeiro, então a gente está aqui em Blumenau, vai fazer 16 anos. Então, eu não tinha vontade de ser farmacêutica, eu nunca tinha pensado nisso, só que eu não sabia o que fazer, eu sabia que era a área de saúde. Então, eu fui lá no terceiro ano, eu fazia junto um pré-vestibular, e eu fiz aquelas avaliações vocacionais. Uhum. E aí lá deu que era bioquímica, e que eu teria como fazer, vamos dizer assim, ser líder, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui pesquisar o que é ser bioquímica. Eu vi que tinha na área de biologia, na área de farmácia, e aí me despertou a farmácia. Aí eu fui fazer vestibular, passei, entrei e não quis mais largar, me apaixonei por essa área. Então, eu fiz a farmácia bioquímica, que é análises clínicas, a gente trabalha em laboratório. Depois que eu me formei, eu trabalhei alguns anos em laboratório do Exército, lá no Rio de Janeiro também. Então, eu fui militar também. E aí, nesse meio tempo, eu fiz uma pós-graduação em homeopatia, porque lá no Rio de Janeiro é bem forte essa parte, né? Então, eu fiz homeopatia para trabalhar em farmácia homeopática. Só que nós decidimos vir para cá, porque o Rio de Janeiro já não está para brincadeira, tá meio complicado de morar, de emprego, tudo.
Então, a gente resolveu vir para cá, para essa região. A gente gostou de Blumenau e a gente mudou para cá. E aqui, Como é que foi essa referência de achar Blumenau? É que como o meu pai é militar, eu morei em vários lugares do país. Tanto que eu sou paranaense. De que cidade? Ponta Grossa. Aham. Meu irmão é de Brasília, minha irmã é do Rio Grande do Sul. Família Brasil. Família Brasil. Então, a gente já morou em vários estados. Então, como a gente mudava assim, em vários lugares, eu falei, eu quero ir para o Sul. Né? Eu sou sulista, eu quero ir para o Sul. E ele nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Então, a gente veio para cá numas férias. Então, a gente veio, fez um roteiro, aí a gente, vamos no Beto Carreiro, né? Vamos conhecer o Beto Carreiro. Como eu era militar, a gente ficou num hotel de trânsito do Exército aqui. Né? Então, a gente veio para Blumenau para dar uma passeada e ir para o Beto Carreiro. Só que quando a gente veio para a cidade, ele ficou impressionado porque não precisava fechar o vidro do carro, né? Podia ficar parado no sinal vermelho, conseguia andar de noite. Claro, sempre com uma preocupação, mas não era como no Rio de Janeiro. Sim. E que a gente conseguia andar com uma certa tranquilidade. Então, a gente começou a pensar nessa possibilidade de vir para cá. E aí, primeiro pensamos em Curitiba, mas Curitiba é uma capital também, então também tem seus perigos, não ia ter muita mudança nesse sentido. E aí decidimos, então vamos para Blumenau. Aí começamos a ver que emprego tem, a gente começou a ver que tem grandes possibilidades, a gente arriscou. Mas vieram só vocês dois da família, não veio mais nenhum familiar, nada? Até aquele momento, não. Aí, depois de um tempo, a gente trouxe a mãe dele hoje mora aqui em Blumenau também. Uhum. Mas só nós. Eu, da minha parte, da minha família, só eu ainda. E não conheciam Blumenau, só estavam Não. passando naquele momento e se encantaram e decidiram fazer essa mudança radical na vida. A gente tem isso. Não foi nem o nosso alvo, Blumenau. A gente ficou em Blumenau por conta do hotel de trânsito que é no 23 BI, e a gente ia se hospedar porque era mais barato do que ficar no hotel próximo do parque, né? Uhum. Carreira. Então, vamos ficar em Blumenau. Só que a gente acabou ficando um certo tempo aqui, né? Conhecendo a cidade, andando um pouquinho e tal. E, pô, no ano seguinte a gente veio com mais cuidado, olhando, né, Blumenau de uma outra perspectiva. Até então a perspectiva era ficar no hotel para pegar o carro e ir pro Beto Carreiro, só. Ô Felipe, tu vê como a gente realmente, em tese, está um pouco mal acostumado. Quando se fala ali, Mônica, da questão exatamente de que aqui está muito mais tranquilo, nós somos moradores aqui desde sempre, nossa, como aqui já foi bem mais tranquilo, mas, de fato, o grande centro é complexo, né? O estado do Rio de Janeiro é maravilhosa, a gente sabe disso, paisagens naturais fantásticas, mas a violência, infelizmente, ela toma números alarmantes, né? O que faz com que não só vocês, mas outras pessoas também acabem saindo, né, e morando em outros lugares. Mas a nossa realidade aqui, se é boa, nossa, ela também já foi muito melhor. Então, para os nossos parâmetros, também nós nos assustamos. Claro que não no mesmo grau, né? Também. Hoje a gente reclama também. Né? É engraçado essas coisas, né? Mas, de fato, é o mesmo país com realidades muito distintas, né? A mudança vem acontecendo, né, no decorrer dos anos e tudo. A gente tem que se adaptar, enfim, não tem jeito, né? Mas, cara, sabe que o sotaque de vocês está quase inexistente? Assim, eu não imaginaria que vocês são cariocas, né, Edinho? Não está muito caracterizado, né? Eu nunca tive muito, não. É? Porque eu tenho um pouquinho de cada lugar. Né? Vem muito dessa. Mas o Felipe é carioca da Gema? Sou carioca. A gente fala muito com o pessoal daqui, acaba puxando um pouquinho, mas depois fala com o pessoal da família de novo, aí acaba trazendo um pouco de volta, então fica meio misturado. 30 segundinhos de polêmica rápida. Times. Vasco. E ai dele se não for Vasco. Felipe. Eu não acompanho muito futebol, mas se eu acompanhasse, o último jogador que eu conhecia, que eu sabia o nome do time do Vasco era o Edmundo, só pra ter uma noção. Faz bastante tempo. Faz o registro desse programa, pela primeira vez o Flamengo está em desvantagem. É verdade. Ficou 3-2 pro Vasco aqui, tu acredita, Edinho? Quem mais é Vasco? Tem mais da Vascaína. Olha lá, Aí, ó. a bancada. E a Mônica, convicção. Vasco. Eu gosto de sofrer, gente. Não mexe com a gente. Muito bom. E o melhor é que eu tô amparado pelo Taekwondo aqui. Boa. Por dois, porque eu também sou. Ô, Mônica, e aí como é que começa então o empreendedorismo aqui na cidade? Quando a gente veio para cá, a única opção assim que teria para eu entrar na como farmacêutica seria em farmácia comercial. É uma área que eu nunca fui muito fã, porque envolve muita parte de comércio mesmo, né? Você não conseguiria transferir o teu vínculo do Exército para cá? Não consegui, porque lá eu era temporária, eu não era concursada, tá. né? Então, até tentei. Nas minhas férias, eu trouxe a minha farda, fui lá no quartel, me apresentei para o comandante e ele teria que, na verdade, solicitar essa entrada para eu poder fazer essa entrada aqui.
Só que não tinha, na época, farmacêutico ali, porque num quartel, o farmacêutico não tem função. Né? A gente precisa num hospital, daí ajudar a parte de laboratório, dispensação, mas num quartel não tem função. Então, ele falou que não teria essa necessidade, eu preferi pedir baixa, terminei o tempo antes dos 7 anos que eu teria direito, e fiz em 5 anos e vim para cá, resolvi arriscar. Mas que legal, só abrindo um parênteses, parabéns, viu? Olha, é tão difícil para nossa realidade aqui, principalmente local, ver uma mulher dentro do exército e toda essa parte. Claro que no Rio realmente tem outras funções, você, né, acaba ampliando esse horizonte, mas muito bacana saber isso. É muito difícil entrevistar alguém que, né, está nas fileiras do exército, que esteve, e sendo do sexo feminino, então... Como avançou isso, que bacana, né? Se nós pegarmos algumas décadas atrás, é algo que nem se comentava. E olha, né, como hoje você tem uma série de situações a colaborar com a pátria, a poder exatamente, né, trazer outras áreas que até então eram inexistentes. E lá vocês possuem um hospital, tem toda uma estrutura diferente, né? Um exército muito bem montado, evidentemente, na sua amplitude máxima. E aqui nós temos nosso glorioso 23BI, mas basicamente fica restrito às atividades de quartel, no caso, né? Exatamente. Ou a parte de saúde tem convênios, algumas coisas em laboratório e hospitais. Mas dentro do quartel, necessário é médico, dentista, no máximo, né? Então, o farmacêutico não tem realmente função. Então, quando a gente resolveu vir para cá, eu precisei trocar minha área. Então, eu fui para a farmácia comercial, que apesar de ser uma coisa que eu nunca fui muito fã, mas eu me vi na necessidade de fazer isso. Então, como eu já tinha um certo período de experiência como farmacêutica, eu resolvi, vamos lá, vamos ver no que dá. E nisso eu fui crescendo nessa área, porque eu trabalhei em umas 3 ou 4 farmácias, mas a última que eu trabalhei, eu fiquei 12 anos. Queres falar os nomes? Fique à vontade, não é que você trabalhou, por exemplo? Eu entrei aqui na farmácia Angeloni, que foi a que me acolheu. Assim que eu cheguei, em uma semana eu já estava empregada, porque farmacêutica é uma área que precisa muito, o tempo Angeloni inteiro. da Velha? Da Fonte, da que Fonte? Eu trabalhava, Daí eu trabalhei na farmácia ali, fiquei em torno de 1 ano e meio. Dali eu saí, fui trabalhar numa farmácia em Timbó, uma Farmais. Aí eu não aguentava mais ir e voltar todo dia de Timbó. E vocês moravam onde? A gente mora no Badenfurt. Ah, o Badenfurt. Já moramos lá há 15 anos. Quando chegamos aqui, moramos no Garcia e depois fomos para o Badenfurt. Perfeito. Então, relativamente, já estava na beira da BR ali, mas é um trânsito que não dava para ficar pegando. Então, eu voltei para cá e fui trabalhar na Santo André, mas eu fiquei só 45 dias porque, para mim, a logística estava muito complicada. E aí, eu fiz a entrevista e entrei na Preço Popular. E nessa, eu fiquei por um bom tempo. Então, ali, eu fui crescendo dentro da profissão. Eu entrei como farmacêutica pivô, que é farmacêutica, só que vai cobrindo férias, atestados. Então, ia pingando em várias farmácias. Aí eu entrei como uma farmacêutica fixa do shopping, na época tinha, antes da pandemia tinha Preço Popular lá. Fiquei lá também há 1 ano e meio, mais ou menos. Fiz a seleção para gerente, aí passei para trainee, que era aquela função de pivô que a gente tinha que ficar, só que daí ficava no lugar de gerente, de férias, atestados e ajudas. E aí eu consegui uma loja fixa para mim. Então, comecei na loja fixa da Água Verde, fui para Timbó de novo, fiquei lá quase 2 anos em Timbó, e aí depois eu peguei a loja da Fortaleza. E daí, na Fortaleza, eu fiquei mais de 6 anos ali. Do CCF? Do CCF, fiquei de gerente ali. Mas a Preço Popular, ela é da onde? A matriz é em Joinville. Ela é do Catarinense, não? É a mesma rede da Catarinense, daí lá em Joinville ainda tem outras... também marcas, né? A Profórmula, daí tem a Quimidrol, então tudo da rede Clamed, que a gente fala, que é a marca, né? A empresa. Então, na Preço Popular, eu tive essa oportunidade de crescer como gerente farmacêutica. Só que eu não sou acomodada, então cheguei no gerente e agora, como é que eu vou crescer? Né? Então, acima disso, teria supervisor e gerente regional, mas não era uma coisa que eu queria, porque teria que ficar viajando para longe. Né? Então, não era a minha opção. Então, eu não conseguia mais crescer e eu já estava ficando muito desestimulada, não um pouco, muito. Porque o que eu fazia? Eu tinha a gerência da loja, tinha os colaboradores que eu tinha que gerenciar, fazer a gestão administrativa, tinha que fazer orientação farmacêutica no balcão, mas eu não via eu ajudando ninguém, porque a gente ajudava a pessoa doente. Não que não fosse uma boa ajuda e tudo mais, mas eu queria ajudar a pessoa a ter qualidade de vida, a ter saúde, a ter bem-estar. Então, eu estava acabando ficando muito
ficando mal comigo, né? Porque o que eu ia fazer se eu tinha que vender um remédio para a pessoa, tudo bem, melhorar e tudo mais, mas ela estava doente. Então, como é que eu poderia fazer para a pessoa não chegar nessa doença? Preventivo, né? Quando ela ainda Isso. está bem, né? Eu queria... Ela continuar bem. Isso, eu queria isso, porque o que eu estava vendo? Cada vez pessoas mais novas tomando medicamento controlado, cada vez pessoas mais novas com 2, 3 receitas de pressão, diabetes, colesterol. E aí você fica assim, onde é que a gente está errando? Onde é que a área da saúde está errando? Então, eu precisava fazer alguma coisa comigo, eu começar, para a gente poder dar uma qualidade de vida para a pessoa. E aí eu vi uma área da farmácia, eu não queria sair da área de farmácia, porque eu realmente amo ser farmacêutica, mas a única área que eu vi era a área de estética. Então, o meu trabalho na área de estética não é só fazer harmonização facial, colocar uma boca, colocar um pouquinho de preenchimento. É justamente dar qualidade de vida. A pessoa se olha e fala assim, o que eu posso melhorar? Né? O que eu posso melhorar para me olhar no espelho e ficar feliz? E, às vezes, essa autoestima melhor, a pessoa acaba ficando, né, mais fácil para ela fazer uma atividade física, para ela poder se alimentar direito. Então, nessa área que eu tento trazer para as pessoas, para elas se cuidarem. Né? Então, a gente consegue, às vezes, trazer uma qualidade de vida, uma orientação, para poder a pessoa ter uma qualidade de vida. E a estética não é feita em pessoas doentes, por exemplo. A pessoa chega lá e é fumante, não faz atividade física, ela já tem problemas de saúde. Primeiro, nós vamos cuidar dessa parte, vamos fazer reposição de vitamina, mandar para o médico, né? A gente precisa orientar para que a pessoa vá ao médico, faça uma atividade física e aí, depois que já tiver estabilizado, nós fazemos a parte estética dela. Muito então, legal. assim, a gente consegue um bem-estar e uma qualidade de vida na pessoa. Muito legal. Parabéns pela tua consciência, Mônica, porque não é assim uma regra imposta essa condição. Talvez pensarem muitas pessoas de fazer apenas o tratamento pelo tratamento, a estética pela estética. Agora, acho que se preocupar com o ser humano é um grau diferente, porque realmente hoje, e você bem falou, as pessoas estão muito doentes, principalmente a nível psicológico, mental, enfim. Eu sou professor já há muitos anos e hoje você vê os adolescentes com seríssimos problemas que até então não se falava. Bom, tá aí as várias comorbidades que hoje todo mundo tem ciência, das quais há uns anos atrás nem se comentava. E é assim, o mundo realmente está bem complexo nessa ótica. Eu acho que tratar o ser humano é sempre muito importante. E aí sim você vai ter uma pessoa por inteira feliz, né? Não só a parte externa, né? Exatamente. Felipe, eu só queria entender um pouco essa tua mudança também. Daí você vem do Rio para cá e aí a Mônica basicamente já tem a profissão dela. E você, como é que se vira? Como é que é essa adaptação a Blumenau? E o que você já fazia no Rio e como é que você vem para cá? No Rio de Janeiro eu sempre trabalhei na área de TI, né? Parte de desenvolvimento, de suporte. Trabalhei no hospital durante muitos anos. Colegas aqui, ó. Essa é a minha área. Não desenvolvimento, área de suporte. Né? Ah, perfeito. Aí, sempre na parte técnica, de instalação, manutenção, computadores, redes e por aí vai. Sempre fui nessa área desde quando era novinho, né? No meu primeiro emprego foi num telemarketing ativo, na parte de suporte também, sendo que eu era gago e tinha a língua presa. Ou seja, imagina o meu desafio, né? Pô, como é que eu vou entrar nessa área? Vamos pensar, mas era o que tinha, vamos embora. Né? Com 18 anos, né? Foi meu primeiro emprego. E aí esse foi o desafio assim, inicial. Né? Trabalhei com suporte, graças a Deus deu certo, e aí depois eu fui para o suporte propriamente dito dentro de uma empresa na área de gestão hospitalar. Né? Então eu ficava na época chamava de CPD, né? Centro de Processamento de Dados. Perfeito. Hoje acho que é TI, né? E lá era toda a parte de gestão de máquinas, impressoras, e, enfim, rede, suporte ao usuário, sistema, tudo éramos nós que fazíamos. Né? Depois disso, a gente se conheceu há 18, quase 19 anos, né, mais ou menos. Ou quase 18, por aí. Acho que quase 20. Acho que essa parte não precisa falar tanto também, senão vai acabar dizendo qual é a nossa idade. Mas eu já Enfim. falei que eu sou formada há 22, então já Mas deve ninguém ser. sabe quando você começou. A gente começou com 10. E Tá nós tudo somos certo. aqui da mesma geração, nós três. É a mesma... De 81. Da minha formação, é que os dois aqui, eles acham-se novinhos, entendeu? Muito diferente. Mas aqui nós estamos na mesma geração. Tô na geração 80, né? Quando ela falou, eu já busquei aqui também. Por aí também. E aí a gente se conheceu lá, né? Como ela falou, ela era militar, o pai dela também é militar. Eu tive um medo gigante de conhecer o pai dela, porque o pai dela é coronel, né? Caraca. Como é que eu vou chegar lá com um coronel na minha frente? Mas graças a Deus tudo certo, amo a família dela. E aí a gente decidiu, eu morava com a minha mãe, ela morava com os pais dela, a gente decidiu nos unir, sendo que fora do Rio, porque no Rio pra gente não fazia mais Qual que sentido. era a tua como ela região falou. do Rio? Vila Isabel. Vila Isabel. Do lado, pertinho do Maracanã, a gente foi muito no Maracanã, né? E tu, Mônica, onde é que você morava?
Meus pais ainda moram em São João de Meriti. Ah, São João do Meriti, sim. Que é a aham. Baixada Fluminense. né? Isso, Aham. mas também a gente, como bons, assim, né, nômades, a gente acabou morando em vários lugares do Rio de Janeiro. Então, eu morei na Tijuca, morei no Maracanã, então, mas aí a gente parou lá porque era a região da família. Então, eles até hoje moram lá em São João de Meriti. Maravilha. Eu só morei em 2 lugares até hoje. Então, na verdade, 3. Morei em Vila Isabel durante muitos anos. Morei um tempo em Niterói com meu pai, mas foi pouco tempo, acho que 6 meses. Depois eu voltei para o Rio, aí a gente veio para Santa Catarina. E aí, em 2008 a gente decidiu realmente, 2007, a gente decidiu realmente se juntar, né? Ir morar junto, porém num outro lugar. E aí, em 2007 a gente decidiu que seria Blumenau. Viemos para cá naquele mesmo ano, inclusive, para ver a estrutura, né? Para não chegar meio que na cara e na coragem. Então a gente veio passar férias na região, para conhecer a região, um período um pouco maior. E aí a gente confirmou, não, realmente é aqui que a gente quer ficar. Aí a gente veio, obviamente a gente fez tudo naquela época pela internet, né? Naquela época, entre aspas. Não era tão fácil como é hoje. Documentação foi via correio ainda. Não tinha assinatura digital, essas coisas, de contrato de locação, de imóvel e tudo. Conseguimos fazer tudo, deu tudo certo. Chegamos aqui no dia 5 de março, se eu não me engano. Moramos no Zendron durante esse período e o nosso objetivo era ficar 1 ano. Definir, né? Seria o nosso limite ficar 1 ano. Caso a gente não conseguisse emprego, não conseguíssemos nos estabilizar aqui, a gente voltaria para o Rio sem problema nenhum, mas vamos encarar. E depois de 1 ano a gente tinha outro objetivo. Quando chegar 1 ano a gente quer sair do aluguel e ir para uma casa própria. E foi exatamente o que aconteceu. Caraca. Fecharam-se os 12 meses, a gente encerrou o contrato de locação e a gente já foi morar no Baden, como ela falou, numa casa própria, financiada, né? Mas nosso cantinho, e lá a gente está há 15 anos. E eu, como sempre fui da área de TI, eu sabia que Blumenau era uma região, um polo de TI, de desenvolvimento, né, dessa questão. Então, para mim, seria bem tranquilo conseguir emprego. No início, a gente focou nela, né, como farmacêutico, que julgamos que seria um pouco mais difícil. Então, a gente focou nela, conseguiu emprego com 1 semana, se eu não me engano, 10 dias, sei lá, 1 semana. E 2 semanas depois, no caso, 3 semanas de chegar aqui, eu também consegui emprego na antiga Sigmafone, que hoje é Sigmacom. Trabalhei como suporte de telecomunicações, de instalação, manutenção, na parte de central telefônica, essas coisas, durante 1 ano. Depois disso, fui transferido como residente, técnico residente na Bung, pela Siemens. Então, a Sigmafone tinha uma parceria com a Siemens, e aí a Siemens contratou para eu ficar lá como técnico residente, gerenciando a parte de suporte ali de central telefônica na Bung. Em loco, em Gaspar, porém, toda a rede da Bung, né, espalhada aí no Brasil. Na época eu era colega de um outro rapaz que já estava lá há mais tempo, né, como se fosse o meu chefe ali. Num tempo depois ele saiu, eu assumi, e aí o contrato da Bung com a Siemens encerrou. Eles entraram com a outra empresa, que é Cisco, se eu não me engano. E aí, como a Sigmafone não tinha parceria com a Cisco, aí o técnico residente foi substituído e foi quando eu saí. Voltei para cá, perguntaram se eu queria continuar como técnico de campo, mas não era a minha vibe. Eu não queria ficar na rua, andando para lá e para cá. Eu preferia ficar em loco, no escritório, mais concentrado. E aí, na função não tinha, então eu saí. E aí, naquela ocasião, eu decidi ser empreendedor também. Primeiro, na verdade, ela ainda estava como farmácia. Aí eu montei uma empresa de brindes personalizados, trabalho com canecas, garrafinhas de cerâmica e tudo. Camisas de evento, né? Caneca de personalizada, sublimação e tal. E hoje já tem essa empresa há mais ou menos uns 7 anos. E aí, a empresa ainda? Tem. Ela está ativa, não faço muita divulgação, porque agora a gente está focada na clínica, né? Mas eu ainda tenho esse trabalho. Apolo Presente. Legal. A gente ainda está ativa, vou fazer inclusive um pedido para entregar na semana que vem, um pedido grande e tudo. E aí, com a decisão dela de sair da farmácia e ir para o empreendedorismo também na área de clínica, eu pensei, não vai sozinha, não faz sentido você ir sozinha. E voltando um pouco na questão da minha empresa e do marketing, que eu tenho certeza que você vai tocar nesse ponto. Sim, vamos chegar lá. Eu tive muita dificuldade na época de fazer o marketing da minha empresa. Eu queria contratar empresas para fazer isso, agências para fazer isso. E 5 ou 6 agências da região me perguntaram como que eu queria que eles fizessem a divulgação. Eu falei, mas se é para eu te dizer o que eu quero que você faça, eu vou fazer. Instalou. Sim, eu fiz. Estudei, fiz faculdade, me graduei em ensino superior. Onde foi? Na Unicesumar. 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 Me graduei, fiz diversos cursos na área de marketing digital, já associei tecnologia, conhecimento de internet, de vida social, redes sociais que eu tinha. E aí eu
me apaixonei por essa área de marketing. Realmente é uma área que, para mim, faz muito sentido, né? A gente conversa com a pessoa que realmente precisa do que a gente tem para oferecer. Basicamente isso. A gente não pulveriza informação, né? E aí, como ela decidiu essa questão, nós decidimos, né? Ela quis e nós decidimos entrar nessa questão da estética, né? Aí, pô, beleza, você entra com a parte técnica, eu entro com a parte de administração, de marketing, de rede social, de construção da vida digital. E o objetivo dela é ficar apenas, entre aspas, com o paciente, na parte técnica propriamente dito. Eu não quero que ela se tenha essa distração de ter que se lidar com parte burocrática. Ela focou no produto. Focou no produto, no serviço, no atendimento. E eu fiquei na parte, no back-office ali, por trás das câmeras, né? Ô, Felipe, nós já vamos entrar nesse tema em si, mas, Sheila, você está prestando atenção aqui na conversa? Qual é a pergunta de 1 milhão para eles agora? Tu conseguiu captar o que... Meu Deus, lá vem bomba. O meu garoto aqui. Eu sempre pego a gente com essa. o meu garotinho aqui. Não sei. Olha só. Meu caçula. Um casal jovem, cheio de sonhos, sai do Rio de Janeiro, vem para Blumenau, sem família, querendo realmente novos horizontes, vencer na vida, botar as suas profissões à prova em 2007. E aí, basicamente, 1 ano depois, vocês vivenciam a maior tragédia da história deste município e do estado de Santa Catarina. Uma das maiores do Brasil, que é um divisor de águas na nossa história, que é 2008, a tragédia que acontece em novembro. Eu não ia acertar nunca. Pode dizer que não era nascida, vem com a história. Não sei que não tinha contexto, mas Como que não tinha? Não, mas tipo... Imagina, eles ainda colocaram... Ele tá falando de marketing, não sei o que, você, a pergunta vai vir, tá, vai montar uma agência, vai... Não, é muito mais importante, porque assim, ó, eles iam ficar 1 ano, inclusive, aqui. Aí calcula, tudo isso pode ter contribuído, como é que vocês permaneceram, ou seja, o planejamento de vocês mesmo era para 1 ano apenas na cidade. Roda um pouquinho mais de 1 ano, acontece exatamente esse episódio que devastou a todos, não só, talvez diretamente, porque muita gente realmente conseguiu se salvar, mas foi Mas já tinham comprado a casa daí? uma questão trágica. Pois é, mas a questão sentimental, de dificuldade, o município literalmente parou, o estado literalmente parou, a região literalmente ficou em estado de calamidade total, o exército veio para cá, o Jornal Nacional, pela primeira vez na história, foi transmitido de uma cidade que não o Rio de Janeiro, foi da Prefeitura de Blumenau, o maior programa jornalístico do país. E aí, como é que vocês perceberam tudo isso e o que impactou para vocês essa questão de ficar ou sair? Como é que foi? Chegaram a conversar sobre isso? Sim, na verdade a Dinha até matou a charada, né? A gente decidiu vir para Blumenau em 2007, mas a gente chegou em 2008. Bem no ano da tragédia, Bem então. no ano, em março de 2008. Nossa. A tragédia, se não me engano, foi em novembro. Novembro. Né? Sendo que a gente já tinha comprado a casa. Só que a gente morava ainda lá na Zendron. Mas a gente um dos viu lugares mais atingidos. Mais atingido. A A gente gente via da o morro janela na nossa frente. a gente já da janela do nosso apartamento, a gente via o pessoal correndo com as sacolas na cabeça e o morro despencando. Lá a foto emblemática do morro que despenca Aham. e forma a cruz. Isso, Que exatamente. repercutiu no Brasil A inteiro, gente via essa inclusive. cura da nossa janela. Olha só. Realmente é incrível, assim. E como todo brasileiro, a gente não desiste nunca, né? Vamos embora. E naquele ano tiveram 2 tragédias, né? A primeira, obviamente, de Blumenau, 2008, aquela, né, o morro deslizando, e o Beto Carreiro também, que faleceu naquele mesmo ano. Sim, foi a gente verdade. até comenta, a gente já chegou em Santa Catarina tacando terror, né? A gente já, coitado, o Beto Carreiro já se foi e veio a tragédia de 2008. Mas não, acho que aquilo, na verdade, foi mais uma confirmação pra gente de que a gente queria estar ali, porque problema toda cidade tem, todo mundo tem. Acho que teve uma resiliência muito grande da população daqui, de ajudas externas também, que vieram para contribuir, né, com a recuperação da cidade. Não passar por uma situação dessa, né? Eu fui tranquilo, para ser bem sincero, né? Eu fui bem tranquilo. As pessoas de fora, dos meus familiares, principalmente meu pai, minha mãe... Muito assustados, né? Eles sim. Poxa, como é que vocês estão aí passando por isso? Aí sim. Mas a gente aqui no meio, né, no olho do furacão aqui... Pra gente foi bem tranquilo. A gente só teve certeza de uma coisa, que onde a gente comprou a casa foi excelente, porque lá não pega enchente, lá não pega deslizamento, lá não pega nada, porque é totalmente assim mais para cima, né, um nível acima, então não faz nada. Então a gente teve certeza que lá estava perfeito o lugar para a gente morar. É próximo a Postal, ali? Próximo da Do Remer. outro lado, Sei. Aí A ali na Remer. Remer tem uma rua logo depois à esquerda que vai É ali perto pra do cima. cemitério do Barnefo. Sim. Naquela sim. regiãozinha ali. O Arraes Hemer e aí uma transversal, vocês Isso, moram, isso. né? No isso morro, na mesmo. parte mais alta. Perfeito. Então ali a gente viu que estava perfeito, então essa certeza a gente teve.
Então, pra gente foi tranquilo com relação a isso. E eu trabalhava no Angelone, eu não conseguia nem sair de casa, né? Tava um barro de, sei lá, quase 1 metro na porta, mas a gente conseguiu ajudar no que a gente podia, a gente conseguiu fazer tudo que a gente precisava. E vamos lá, né? A gente era blumenauense, na verdade, a gente já se Muito sentia. bacana, porque foi uma resiliência. Querendo ou não, até hoje existem em torno de 22 pessoas desaparecidas, foram soterradas e nunca foram encontradas. Né? E isso acho que é das piores tristezas, porque além de você perder uma ente querida, você não encontrá-la. Ou seja, você vai sempre alimentar uma esperança que basicamente não existe, mas no teu coração vai ficar aquele alento, aquela questão, né? Porque também nunca se encontrou o corpo. Então é muito triste. Realmente, a gente que vive aqui desde sempre, aquele foi o pior momento, e olha que nós já passamos por tantas enchentes, tantas dificuldades, mas deslizamento foi a primeira vez que a cidade acordou para esta realidade. E o deslizamento é muito pior que a enchente. Porque a enchente você consegue salvar-se mais facilmente. O deslizamento, de repente, numa noite de sono, você literalmente morre soterrado, né? Na enchente a água vem e vai, você perde algum móvel, mas o soterramento, além do risco de vida, você perde o imóvel todo, né? Não só os móveis, mas você perde o terreno, enfim, então foi muito dramático. Foi. E de fato é um choque para quem vem de fora, né? Então, mas eu acho que é isso que vocês falaram, vocês estavam aqui seguros e aí estavam acompanhando, estava tudo certo, mas a família de fora sem notícia, né? Porque não se tinha a internet que se tem hoje. E só acompanhando pelos telejornais, né? Sem saber direito o que está acontecendo, não sabe a localização que vocês moram. Imagina a aflição que foi. Né? Nesse caso foi bem difícil, assim, comunicar, né, com eles. Aqui a gente ficou sem energia elétrica durante um tempo, sem rádio, inclusive. Exatamente. O rádio acho que até voltou a funcionar mais rápido, né? Mas a gente ficou praticamente uma semana sem comunicação, rede existia elétrica em WhatsApp casa, ainda. quando a gente morava lá na Zendron, né? Ficou sem energia e durante, acho que uma semana a gente ficou sem energia. E assim, a comunicação era muito precária. Quando dava uma brechinha que a gente conseguia se comunicar com a família, e tá tudo bem, fiquem tranquilos. Sim. Ok, eles já ficavam tranquilos. Mas realmente para eles foi bem mais impactante, assim, sabemos que nós estávamos aqui sozinhos até então, né? Eu e ela. Exato. Sozinhos entre aspas, mas Sim. apenas eu e ela da família. Sem conhecer bem a cidade. Sem conhecer a cidade, sem ter muitas amizades ainda, a gente não tinha feito muito relacionamento. E daqui passando por isso. Mas um ajudando o outro, a gente sempre foi muito companheiro nesse sentido. Dificuldade que um tem, o outro vai cobrindo. Ela estava trabalhando, a gente ia, levava. Eu também fiquei um tempo, na época eu trabalhava na Sigmafone. Mas eu fiquei um tempo sem poder se deslocar, porque eu ficava ilhado, né? A ponte da frente ali da Zendron, ela caiu. Exatamente. Então a gente ficou um tempo sem poder sair, mas não tinha trabalho remoto naquela época ainda, Exato. não era tão desenvolvido como é hoje. Exato. Mas, assim, tirando toda a tragédia que aconteceu, que isso obviamente não tem como comentar a respeito disso, mas para a gente foi uma confirmação. Não, realmente, Exato. por mais que tenha problema, que todo lugar tem, nós preferíamos ter esse tipo de problema do que o de onde a gente fugiu. Os problemas que tem onde a gente fugiu, entre aspas, né? Nós já vamos chegar na clínica, mas uma outra pergunta em relação a essa questão da cidade. E o que mais chamou a atenção de vocês? Porque uma coisa é visitar. Agora, os primeiros dias morando aqui, o que mais chamou a atenção? O que é diferente? O que realmente vocês não estavam acostumados? Alguma característica local? Enfim, porque nós somos suspeitos, moramos aqui a vida toda. Agora, para vocês, como é que foi essa adaptação? O que mais me chama a atenção é o que vocês que alguns de vocês mais reclamam. Trânsito. Pra gente, isso aqui é o paraíso vindo do Rio de Janeiro. Violência, que pra gente isso aqui é o paraíso do Rio de Janeiro. Teve até uma questão curiosa que eu vou contar aqui, quando a gente foi viajar para Foz do Iguaçu. A gente foi nas cataratas de um dos anos. E eu estava com um relógio, ela estava com pulseira. E a gente queria atravessar a ponte para ir para Foz, para ir para Paraguai. Ponto da amizade. Aí eu conversei com um profissional de segurança pública, não sei se era policial militar ou civil, enfim, algum profissional de segurança. E eu estava com medo de atravessar a ponte porque eu estava com um relógio e ela estava com um cordãozinho, não lembro o que era. Não era nada valioso. A gente ainda morava no Rio de Mas Janeiro. a gente morava no Rio ainda. Só que aí ele entendeu meu sotaque e perguntou: você é de onde? Eu falei: cara, eu sou do Rio. Então você pode ir do jeito que você quiser pra lá, vai tranquilo, tá tudo bem. Pô, legal, né? Obrigado, né? Pela parte que me toca, enfim. Blumenau. Não, Blumenau cuida, tira o Não. Aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, que a realidade é outra. Mas do Rio, não, pode ir. Pode ir com a carteira na mão, assim, tá tudo certo. Meu irmão, chega lá e tu disse que tu é do Rio Fala ainda. que é do Rio, fala que conhece a figura lá, trabalha na firma, tá tudo bem. Mas aí, o que chamou atenção no meu caso, de repente no caso dela vai ser diferente, foi realmente uma cena muito icônica para mim. Que a gente estava voltando do Beto Carreiro, se eu não me engano, por volta de 10 horas da noite, 10h30 da noite, e eu vi um militar fardado andando na rua, sozinho, de moto. Isso para mim... Olha mas por que é tão estranho? Porque militar no Rio esconde a farda.
Né? Ainda naquela época. Hoje eu não sei como é que tá, mas no modo naquela É um época... pouquinho pior, hoje ele... Ainda mais deve sozinho, tá né? pior. É. Sozinho. E aí não é possível. E aí, pouco tempo depois, coisa de, sei lá, 150 metros depois, eu vi uma menina de, sei lá, 18, 19 anos andando na rua, provavelmente indo para uma festa, saindo, enfim, não quero pré-julgar, claro. Sim. Sozinha, andando na rua, 11 horas da noite. Claro que talvez hoje isso já não seja mais tão comum, mas 16 anos atrás era bem comum, né? Eu falei, pô, quero morar aqui, cara. E isso realmente foi o que chamou a atenção. E para mim, foram Ter dois liberdade, motivos. né? Poder fazer o que quiser. Andar com o vidro do carro aberto, como ela comentou também. Mas a primeira coisa que eu fiz na nossa casa quando a gente comprou foi fazer o quê? Botar câmera. Coisa que a gente nem pensa. A minha cabeça, né? né? Nem pensa sobre isso, coisa que você está falando. Pô, o militar andando na rua. E aí? Até pensei, normal, pô, né? será que ele saiu de uma festa fantasia? Eu fiquei tentando justificar isso, mas não era É justificável. porque ele né? estava E acostumado tava com a minha impressionado. realidade. Sim. Que a gente, quando sai do local de Compreensível. trabalho, a gente tem que tirar farda, é recomendado. A gente tira, na verdade é obrigatório, não pode andar de farda. E eu escondi embaixo do banco traseiro. Não era embaixo assim, eu levantava o banco para Caraca. colocar ali dentro. Porque se por acaso parasse na rua com Ia dar tivesse ruim. assaltante, eles matam. Caraca. Eu sei de alguns casos de lá de militares que trabalhavam comigo, que paravam e eles acharam a carteirinha de identificação, a identidade militar e morreram. Tá doido. Então a gente escondia. Então por isso é que foi tão impactante para ele. Eu já sabia que existia porque meu pai sempre militar e eu sempre via ele na rua em outras cidades. No Rio de Janeiro não dava. Né? Então, pra gente era uma realidade diferente. Mas eu sabia dessa realidade que existia. E eu não queria mais ficar naquilo lá. Então, para mim, eu queria voltar para um lugar mais tranquilo. Apesar que hoje em dia a gente anda na rua, eu ando de bolsa, eu ando com a bolsa Sim, segurando. Perfeito, dá pra bobear. Eu não ando com o celular na mão, olhando o celular. Eu já saio na rua, já boto. Porque a gente tem alguns hábitos de lá, porque a gente não vai dar mole, Sim, né? lógico. Mas a gente sabe que é tranquilo. Mas o que mais chamou atenção pra ti, então, em especial? Na verdade, era o ambiente, assim, é uma cidade bonita, então eu queria retornar a um local que era mais tranquilo. É uma cidade que a gente a gente sabe que é de cultura alemã. Isso. E a minha irmã, como nasceu em Santa Cruz do Sul, que é uma cultura alemã, Tem o e Oktoberfest, também tem o Oktoberfest, eu ia É. quando era criança lá. Então, para mim, remetia àquela minha infância. Então, para mim, foi assim, eu me via, né, em uma cidade que eu gostava por causa da tranquilidade, de certa forma, em comparação com o que a gente tinha, e ele gostou por todas essas outras situações e casou da gente gostar daqui. Então, a gente deu aquele match, assim, a gente chegou, olhou e vamos lá. Maravilha. Vamos para a clínica, então. Como é que chega essa questão da clínica, então? Como é que surge essa iniciativa? Já de início vocês empreenderam juntos? Já começaram juntos? Ou um foi primeiro, outro depois? Como é que foi essa questão da Clínica Varandas? Quando eu decidi sair da farmácia, porque não fazia mais sentido para mim estar ali dentro, né? Eu fui fazer a pós-graduação em estética. Então, quando eu comecei a fazer pós-graduação estética e comecei a ver que realmente eu gostava dessa área, eu comecei a pensar que também não teria sentido de eu ficar trabalhando em CLT, enquanto eu tinha essa área que eu poderia trabalhar de forma autônoma, né? Independente de meios ali, de empresa e tudo mais. Então, eu conseguiria não trabalhar em CLT. Então, depois que eu me formei, eu fiz 2 pós-graduação em estética. Então, quando eu me formei na segunda pós, eu pensei e falei, bom, vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Vou continuar com CLT e alguns horários para fazer atendimento, ou eu vou já arriscar? E como a gente gosta de arriscar, né, porque a gente não fica acomodado naquele mesmo lugar, então vamos lá. Então, eu larguei, pedi demissão da farmácia e comecei a fazer divulgação, tudo mais, ele sempre orientando como a gente podia fazer divulgação para poder entrar nessa área. E aí comecei a atender, eu atendia numa sala aqui na 15, que era uma sala multidisciplinar, a gente tinha outros profissionais juntos, e aí eu comecei a fazer alguns tipos de procedimento para poder ir conquistando clientes e tudo mais, até que outras profissionais do mesmo espaço tiveram que sair, quiseram abrir outro espaço, não ficava mais sustentável 2 pessoas só ficar lá naquele espaço, né? Por conta de valores. Então, a gente se viu na necessidade de procurar outro espaço. Nisso surgiu a oportunidade da gente ir para onde a gente está hoje, que é uma sala grande, é num centro clínico, então a gente consegue atender com muito mais qualidade o paciente, dele se sentir acolhido, dele chegar lá e ver que é o momento dele.
Então, a gente consegue fazer todo esse tipo de atendimento. Então, nós começamos sempre juntos, né? Ele sempre estava ali comigo, então sempre eu fazendo a parte técnica, vendo o que eu podia fazer, e ele me orientando como eu podia fazer essa divulgação, como eu podia mostrar. Eu sempre dava orientação, olha, eu quero demonstrar isso, e ele me fala como que eu tenho que fazer essa divulgação para a pessoa entender o que eu quero passar. Então, a gente sempre foi juntos dessa forma. Entendi. Então, desde o começo, vocês já começaram a empreender juntos? Ninguém estava em atividade paralela? Não. Nesse momento, não. Ele com a empresa dele ainda, mas não tinha ninguém... Já estava empreendendo, né? Isso, ninguém contratado, assim, que precisasse ficar um tempo fora, né? Para poder... Enquanto o outro estava sozinho. A gente conseguia fazer juntos essa situação, assim. Agora, antes de entrar nas atividades ali, Edinha, na sequência, olha só, Mônica Pires e Felipe Marçal. E aí a clínica é Varandas. Me parece que tem alguma coisa muito afetiva aí nesse meio para surgir esse Varandas aí. O que acontece? Por que chama Varandas? É o nome de guerra do meu pai, né, que ele é José Varandas Pires. Então, quando ele estava na ativa de militar, o nome dele de guerra é Varandas. Só que, como é o nome do meio dele, nenhum dos filhos teve Varandas. Só que a gente sempre quis ter o Varandas. Então, eu falava, eu não vou mudar, porque eu não vou tirar o nome da minha mãe, obviamente, né? Nunca faria isso. Então, o que eu vou fazer? E quando surgiu a oportunidade, eu falei para ele, que nome eu vou colocar na clínica? Ele, você não sempre quis ser Varandas? Então, bota Varandas. E aí surgiu isso. Então, a gente quis fazer uma homenagem em vida, porque, legal, né, geralmente, depois que a pessoa morre, é que faz. Isso. Então, a gente quis fazer em vida e a gente colocou lá e assim vai ficar. Então... E como é que foi o recebimento? Fora do tempo? Daí todo mundo ficou feliz, a família toda por parte dele, que tem o Varandas também, daí todo mundo gostou, então foi bem recebido também. Ficaram orgulhosos. Sim, E não rolou um ciúme dos irmãos que daí não tem Varandas? Eles eles que façam corram alguma atrás. coisa. Eles estão numa varanda deles. Um tem um escritório, outro tem uma clínica veterinária. Bota o nome lá, pô. A gente Eu teve já ideia. arrumei o meu A gente já deu Varandas. ideia. Vai fazer quem quiser. Hoje é o seguinte, eles que lutem, né? Eles isso que aí. lutem, ó. Já não vai dar o nome? A gente bota, então. Vamos para as perguntas da audiência. A gente abriu uma caixinha de perguntas. Inclusive, esse quadro está à disposição para você que queira nos patrocinar. Vieram várias perguntas. O Sheila selecionou ali duas. A Maiara Pereira pergunta: existem mitos populares sobre tratamentos estéticos? Qual é o maior equívoco que você gostaria de esclarecer? Vamos lá, vamos por partes. Talvez o que mais seja falado, não um equívoco, mas o que mais seja falado é que o Botox serve para tudo, por exemplo. Eu quero aumentar a boca e coloca Botox, né? Quero fazer uma harmonização facial só com Botox. E não é dessa forma. Cada procedimento tem uma finalidade, a gente tem que sempre fazer uma avaliação, explicar bem certinho para que serve cada procedimento. E nem sempre que a pessoa quer aquele procedimento, eu quero fazer Botox, é o mais indicado para ela. Então, lá que ela ouve por aí que é o Botox, mas às vezes não é o Botox, é isso? Às vezes não é o Botox. E às vezes até pode ser o seguinte, eu recebo muita gente que assim, eu tenho bastante rugas e eu quero fazer Botox. Só que às vezes não é aquele momento ideal, a gente precisa preparar a pele. Então, isso é um dos mitos também, que qualquer um pode fazer o Botox. Poder fazer, pode. Agora, se vai durar um mês, se vai durar 2 meses... que isso vai ter, né? Exatamente. Então, como eu quero qualidade de vida, bem-estar e que a pessoa se sinta bem, eu não quero fazer a pessoa gastar um dinheiro, chegar lá, gastar um dinheiro e daqui a 2 meses já não tenha mais daquele produto. Então, nós vamos fazer um tratamento. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um planejamento, nós vamos fazer uma hidratação da pele, vamos preparar a pele da pessoa para que ela tenha aquela qualidade para a gente aplicar aquele produto. Então, um dos mitos, talvez seja isso, é achar que o Botox serve para tudo e para todos, e não é bem assim, né? Inclusive, às vezes, a pessoa tem Covid ou teve Covid ou tomou vacina, em menos de 30 dias ela também não pode fazer aplicação, porque não vai fazer o efeito. Então, tem várias coisas, não é em qualquer momento, para qualquer pessoa, em qualquer situação, né? Então, o Botox é o que a gente mais escuta na harmonização, né? Que é o nome mais famoso, mas a gente tem que ter cuidado, e toda vez que a pessoa for procurar o Botox, não é porque ela paga o profissional é que vai dar certo. Mas isso quer dizer, é duro você, óbvio, você é transparente de falar isso pra pessoa, mas às vezes a pessoa não quer aceitar, né? Porque ela Às quer vezes não chegar e quer quer aceitar. fazer. Exatamente. E aí ela vai em outro lugar que vai aplicar e depois vai se frustrar, né? Vai. E aí vai do profissional. Eu prefiro que a pessoa não faça comigo, Sim. se ela bater o pé, porque eu posso ter problemas, porque a pessoa não vai ter o efeito que ela quer. Então, assim, eu vou tratar ela, não vou tratar aquele probleminha dela, eu vou tratar ela.
Então, se o problema que ela quer, né, tratar, alguma coisa assim, é uma ruga, então vamos ver se realmente é mais adaptado para ela. Perfeito. Se for mais adaptado, ok, a gente vai fazer, mas às vezes não pode ser aquele momento, né? Pode não ser aquele momento. Então a gente precisa primeiro fazer uma preparação, primeiro a gente precisa estruturar para poder fazer aquilo. Então o cuidado que a gente tem que ter é que a gente ache que o Botox serve para todo mundo a qualquer momento. Tem duas situações que eu gosto de lidar, né? E a gente trabalha muito em conjunto com isso, eu na minha área, ela na área dela, em casa, inclusive. Claro. Que tem pessoas que querem atender o cliente. Eu penso que eu não vou atender o cliente, assim, entender o cliente. Porque às vezes o cliente acha uma coisa, vem com uma predisposição, vem com uma pré-informação ou com um anúncio sensacionalista que viu na internet. E aí ele busca uma solução que de fato não é para ele. E com a avaliação que a Mônica faz, ela vai filtrando isso. Pô, realmente, será que é o Botox que você quer? Talvez é o Botox que você acha que quer. Mas qual que é o teu objetivo? Ah, não, meu objetivo é hidratar a pele. Botox não vai fazer isso. Né? E também Botox é uma marca, né? A substância é a toxina botulínica, né? É tipo o catupiry, né? Que o pessoal chama... Exatamente. Exatamente. Então, a gente está falando de Botox aqui porque é uma marca, porque é uma marca sim. comercial e é o que chamou a atenção e talvez, não sei se foi a pioneira, enfim, né? Eu não sei dizer com relação a isso. Mas o importante é a gente entender isso, é saber o que o paciente quer, qual é a dor que ele quer solucionar, e aí, com a expertise dela, ela vai ver, não, isso aqui é um procedimento que é até mais barato, mas vai te dar um resultado muito melhor do que você pagar um dinheiro e não dar resultado. Isso traz insatisfação para ela, se ela fizesse isso, Sim. frustração para o paciente, e isso vai contra a nossa índole. E o marketing negativo que daí vão dizer, não funciona. Mas, Exatamente. Poxa, E hoje tem muito isso. Hoje a gente quebra paradigmas, e é o que a gente força, entre aspas, na clínica, é mostrar para o paciente que o paciente precisa ter uma orientação profissional e precisa saber o que está sendo feito nele. Hoje, em algumas clínicas, o paciente é avaliado por uma pessoa, outra pessoa faz o procedimento, outra pessoa cobra e vai embora. Fica naquele ciclo, naquela coisa cíclica. É uma avaliação que normalmente dura 15 minutos. A dela dura 2 horas. Então, ela analisa realmente o que o paciente quer, vê qual que é a opção, né, qual que é a dor, oferece as formas que ela julga interessante e o paciente vai decidir. Sim. Dentro do orçamento, dentro das possibilidades, dentro da condição, dentro da saúde que ele está naquele momento. Por quê? Se fizer um mau serviço, aquele paciente vai reclamar para diversas pessoas e vai contra a nossa índole. Independente de reclamação. A gente não está muito preocupado com reclamação. A gente soluciona problema também. Mas a gente fica com aquele receio, né? Com aquela resistência da pessoa. Então, hoje, várias e várias pessoas já vieram em contato com a gente falando vou tentar mais uma vez fazer um procedimento com uma clínica de estética. Não, você não vai tentar mais uma, você vai tentar a última, porque aqui vai ter o que você quer. Vem de frustrações de Mas vem de momentos que não eram apropriados e ninguém falou. Foi lá e aí aplicou, o serviço Exatamente. que ela faz já começa a ter um pouco de resistência por conta de mau profissional, ou maus profissionais, enfim, empresas, que vendem algo apenas pelo dinheiro. A gente não quer apenas o dinheiro. Eu não vou ser hipócrita dizendo que a gente não quer, ou a gente precisa de. Mas acima disso está a nossa índole, está realmente nosso respeito para com a pessoa que está ali trabalhando, ganhando o dinheirinho suado dela e quer investir na sua própria saúde. E a segunda, né, a primeira seria entender o cliente, o paciente, e a segunda seria a gente não vende produto, a gente não vende serviço, a gente vende experiência. A experiência da pessoa está lá, ser acolhida, tomar um café, ter um bom momento, um momento de relaxamento, esquecer os problemas, investir o que ela tem, a economia que ela tem, em algo que realmente ela vai se olhar no espelho, não apenas o reflexo do espelho, mas internamente, e falar que, eu investi e realmente eu estou vendo resultado para isso. E é exatamente isso que acontece com 100% Além dos do casos. físico, é o bem-estar, né? De se sentir bem, né? Não adianta, se eu botar uma capa aqui, você vai pegar uma foto, vai trabalhar no Photoshop, vai botar no Facebook, beleza, tá bonitinho, mas não tá. Não tá legal, não tá se sentindo bem. A gente quer o tratamento primeiro, Legal. de dentro para fora, depois de fora para dentro, para que os dois se juntam e entrelacem, e aí sim o resultado sai. É isso que a gente quer. A gente não quer o paciente que entra um dia, vai embora e nunca mais volta. A gente quer a pessoa que vai lá, que gera confiança nela, que ela consiga conquistar essa confiança. Eu digo ela porque ela que é a pessoa que faz o procedimento propriamente dito. E que sinta confiança e fala, a doutora Mônica realmente me explicou tudo, ela explica tudo, anota o número de série, anota o número de lote, anota qual a substância, informa qual a substância, faz uma anamnese absurda para saber se a pessoa tem alguma predisposição, alguma alergia, alguma condição que impossibilite o tratamento, porque é uma responsabilidade que ela tem, né, como pessoa, não apenas como profissional, mas como pessoa também.
E a gente sente isso na obrigação. E todo mundo, não vou dizer 100%, porque também seria um exagero. A maioria das pessoas que vai lá fala assim: nossa, eu não sabia que tinha tanta coisa assim que a gente precisava analisar para fazer um botox. Sim, botox é ali, né? A toxina botulínica, enfim. É o teu objetivo? Sim, mas talvez é o momento? Talvez não. Vamos fazer uma coisa antes primeiro, que seja mais barato, mas que vai ser realmente resultado para que o que você queira investir realmente dê resultado para você e você volte com confiança, sabendo que se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, algum problema, a gente vai solucionar, vai ajudar e vai dar as opções. Muito bom. E a outra pergunta que o Sheila selecionou foi da Fernanda Boing, que pergunta o seguinte: qual foi o caso mais inspirador de transformação que você testemunhou em sua clínica? Tem uma paciente minha que ela veio de outro profissional, tendo feito Botox. E ela tinha, se eu não me engano, 45 dias feito esse Botox em outra clínica e não tinha nenhum resultado, 0 resultado. E ela estava bem chateada porque realmente ela tinha pagado para fazer aquele Botox e não tinha pegado. E quando ela foi na clínica, porque o Botox a gente faz num dia e 15 dias depois a gente tem que fazer um retorno, se precisar fazer ajuste de pontos. Às vezes coloca um pontinho, a musculatura ativa mais de um lado do que do outro, a gente precisa fazer pontinho do outro lado. Mas nem sempre acontece isso. Geralmente é bem tranquilo, não precisa desse ajuste. Mas, enfim, ela foi, ela tinha ido na outra clínica fez o retorno. Quando chegou no retorno, que não tinha pegado nada, ela reclamou, né? Ela falou: olha, não tive resultado. E aí a profissional falou que ela não teve resultado porque a pele dela estava muito ressecada, que não tinha que ter feito Botox. Mas quem fez o Botox foi a profissional. Devia ter falado antes? Por que não falou antes? Daí foi que ela ficou brava. Ela falou: ué, mas por que você não me falou? Eu não sei, eu conheço a minha pele, mas eu não sei que a pele está ressecada. E aí ela viu minhas publicações no Instagram e viu que eu sempre falava isso, dessa hidratação, da hidratação. Daí ela entrou em contato comigo e falou: olha, eu quero fazer uma avaliação, mas se possível fazer uma hidratação com Skin Buster, que é um produto que a gente coloca na pele, justamente faz esse estímulo de colágeno e de hidratação dentro da pele. Então, ela falou: mas se possível eu quero fazer. Eu falei: sim, então vamos fazer a avaliação, se for possível a gente já faz no mesmo dia. E aí, quando ela foi, ela me contou a história e daí eu vi que realmente o problema dela era a pele muito ressecada e que aí eu oriento com relação aos cremes que ela tem que passar, tudo que ela tem que fazer, hidratação, né, beber água, essas coisas também ajudam muito. E aí a gente fez o Skin Buster. Alguns dias depois, na semana seguinte, ela já mandou mensagem dizendo que a pele dela já era outra, que ela já tinha diminuído, inclusive, as rugas dela, por causa dessa hidratação do Skin Buster. Aí, depois de uns 2 meses, a gente refez o Skin Buster, porque ainda precisava dessa hidratação. E aí já estava metade, assim, da parte de rugas, né? Porque tem as rugas, assim, estáticas, que são aquelas que já ficam marcadas, mas aquelas que são dinâmicas, que só aparecem quando a gente faz a movimentação muscular, aí já tinham se hidratado bastante. Então, com uma hidratação, ela pagou muito menos o valor, a gente conseguiu fazer isso e agora a gente agendou o Botox dela para ela, sim, agora a pele dela está preparada. Só que quando ela ia fazer o Botox, ela estava com Covid. Então, ela tinha pegado o Covid 1 semana antes, então eu falei: olha, vamos esperar 30 dias, depois dos 30 dias a gente faz, porque senão não vai ter resultado. Não consegue fazer o Botox direito. Mas, assim, foi uma transformação, porque não no caso visual pra gente, mas eu digo pra ela, porque se eu foco na qualidade de vida e no bem-estar, pra ela foi uma outra... Ela poderia ter passado em 10 clínicas fazendo Botox que não pegaria. E ela continuaria se frustrando cada vez mais, né? Isso, e eu perguntei pra ela: qual foi a toxina que você fez? Qual foi a marca? Porque tem números. Não sei. O profissional não falou para ela. Então, quando eu for fazer da próxima vez, como é que eu vou saber se é a mesma marca ou não? Porque a pessoa não informou para ela, não fez um termo que entregava para ela dizendo qual era o tipo de toxina. Então, isso é importante. O cliente ele tem que saber o que ele está sendo injetado nele. Como é que ele sai dali e não sabe qual o produto, não sabe o número de série, por acaso, né, o número do lote, se por acaso der algum problema, que foi contaminação do produto, como é que a gente vai poder rastrear? Né? Então, a gente precisa ter todas as informações, o cliente tem esse direito e o profissional tem o dever de passar. Então, a maior transformação não foi nem visual, mas foi de dentro para fora, né? Foi do paciente mesmo. Paradigma, né? Muito doutora, a gente na sequência quer entrar já nos procedimentos que a clínica faz, mas pegando o gancho do Botox, eu vejo que as pessoas falam com muita frequência sobre o Botox, é motivo de tudo que é conversa,
Mas acho que na prática pouca gente sabe. Nós mesmos não somos da área da saúde, somos leigos. O que é o Botox em si? A gente já entendeu que é a marca, que acaba não sendo o procedimento em si, mas vamos lá, para deixar bem didaticamente para as pessoas entenderem, então, um exemplo bem claro da aplicação dele e da transformação que ele pode realizar. O Botox é uma marca de toxina botulínica. A toxina botulínica, ela é uma toxina vinda de bactérias, né? Não fazem mal para a nossa saúde, mas ela faz um relaxamento muscular daquele músculo que a gente aplica. Então, se ele faz um relaxamento muscular, ele não tem poder de contração. E as nossas rugas, as nossas movimentações, a gente aparece quando a gente faz contração. É só a gente ver quando a gente está na academia e faz o bíceps, quando a gente contrai o bíceps é que aparece aquele formato do bíceps. Então, é mais ou menos isso no nosso rosto. A gente, quando faz a contração, que a gente eleva a sobrancelha ou sorri, que isso aparece... Isso é chamado pé de galinha, pé de galinha. Olhos. Isso daqui é uma movimentação, uma contração dessa musculatura. Então, a gente aplicando aqui, a gente vai relaxar. Você vai fazer um movimento, mas o músculo vai estar relaxado. Você não fica aquela... Antigamente tinha uma teoria que ficava, né? Vou ficar congelado. Não fica. Você continua tendo os movimentos, você continua conseguindo fazer. E ele não vai enrugar daí? Não, ele vai, se tiver ali tudo certinho e a toxina der toda certa, ela vai ficar sem marcas. Então, você vai... É como se você estivesse segurando. Você vai fazer assim e aqui vai ficar relaxado. Então, ele não vai ter mais aquela contração. E aí, o Botox, no caso a toxina, ela é um tratamento. Por quê? Porque imagina que você sempre vai na musculação para você fazer cada vez mais contração e você ter uma hipertrofia, você aparecer a musculatura. No Botox, a gente quer o contrário, como se a gente estivesse deixando de ir na musculação. Então, quanto menos musculação facial você fizer, menos contração você vai ter, menos expressão você vai ter. Então, a toxina ela vai fazer isso, ela promove esse relaxamento. Quando for fazendo uma próxima vez, com certeza vai ter menos contração muscular para a gente poder tratar, e menos. Então, não é que ela vai zerar as rugas, as expressões faciais, mas ela vai ajudar a diminuir esse tipo de ruga que tanto incomoda, né? Que as pessoas reclamam bastante. E tudo depende mas não da tem para forma lábio que é também aplicado. ou é outra coisa? Aí, para preencher lábio, é preenchimento. É outra coisa. Aí é outra substância que faz o preenchimento. Existe a toxina botulínica ao redor dos lábios, que é para aquele código de barras que a gente fala, quando faz o biquinho, que fica aqueles risquinhos. Ali a gente também pode aplicar a toxina botulínica para relaxar, mas para aumentar a boca é preenchimento labial. Entendi. Tudo depende da forma que é aplicado também, né? Você perguntou, né, Dinho, isso aqui tira, isso aqui não tira, isso aqui... Não, mazinho, né? Tira, não tira e tal. Tudo é forma de aplicar, porque não tem uma regra. Né? Não é uma coisa assim, todo mundo vai ter exatamente o mesmo tipo de ponto, vai ser aplicado no mesmo lugar. Não é assim. Na análise que ela faz, ela verifica estrutura muscular, densidade muscular, comprimento da musculatura, o que a pessoa está querendo mexer. Quando eu faço assim, por exemplo, o que está mexendo? Né? Onde que está essa musculatura? O que eu quero relaxar? Depende do que cada paciente deseja. Perfeito. Por isso que a gente faz o atendimento personalizado. Por isso que não é uma pessoa que avalia e a outra que faz. É a mesma pessoa que avalia, mesma pessoa que faz, e aí o resultado, a tendência é que o resultado seja muito mais fidedigno ao que foi proposto do que ao contrário. Perfeito. Doutora, eu estou aqui até com o site da Clínica Aberta e vejo aqui as várias soluções. Eu vou rapidamente colocando o tema e a senhora explica para o pessoal poder entender, então, quais são essas opções ali para a gente poder entender um pouquinho esse mundo da estética mais profundamente. Claro. Então, bioestimuladores. Vamos lá. Bioestimulador de colágeno são substâncias, elas têm partículas sintéticas e que são bioequivalentes, ou seja, nosso corpo entende como sendo do corpo. Só que é uma estrutura que a gente está colocando dentro do nosso corpo e que ele vai ter uma reação do nosso organismo. Qual é a reação do nosso organismo? É formar estruturas em volta daquela partícula para que, como se fosse eliminar. Só que como ela não é estranha, não vai dar infecção, não vai dar nenhum tipo de reação nesse sentido. Ela só vai formar uma película, como se fosse uma bolsa em volta, para que justamente segure aquilo ali e não dê problema. O que seria essa bolsa em volta? É a produção de colágeno. Então, quando a gente faz esse bioestimulador, que geralmente é para flacidez, geralmente não, ele é para flacidez justamente para estimular o colágeno. Então, a gente pode fazer no rosto, a gente pode fazer no pescoço, no colo, pode fazer perna, braço, onde a gente quiser, nas mãos também. Então, ele vai fazer com que essa parte do organismo faça essa estrutura, essa rede de colágeno, e ela vai ficar mais firme. Perfeito. Intradermoterapia.
É uma técnica que introduz substâncias com agulha dentro daquela região que a gente quer tratar. Então, tem várias coisas dentro da intradermoterapia. Tem, por exemplo, gordura localizada, que daí a gente tira aquela gordurinha barriga, às vezes culote, né? Enfim, várias regiões do corpo, mas é sempre com agulha na região da pele, que a gente vai colocar diretamente aquela substância para fazer o efeito. Então, tem capilar, tem tratamento de acne, flacidez, celulite, tudo isso daí a gente vai fazer com essa técnica. Perfeito. A toxina botulínica é o botox que nós comentamos agora há pouco, Exatamente. né? Procedimento estético injetável para microvasos. É o famoso secagem de vasinhos. As mulheres, geralmente mulher, né? Mas homem às vezes também tem aqueles vasinhos bem fininhos, que daí sempre incomodam esteticamente. Também é um procedimento bem simples, com injeção de uma substância que ele vai diminuindo que aqueles vasos fiquem visuais. Então, ele vai diminuindo aquela aparência, às vezes de teia de aranha que a gente fala, porque os vasinhos eles vão se expandindo. Então, ele vai diminuindo. A gente não vai mais ver aqueles vasos. Esse termo você falou algumas vezes, mas para a gente entender até melhor, o Skin Booster. Ele é uma mescla de substâncias que ajudam tanto na hidratação profunda quanto no estímulo de colágeno. Então, ele tem substâncias que eles vão levar água para dentro da célula. Por exemplo, o ácido hialurônico, como ele tem dentro dessa substância, ele é um ácido hialurônico fluido, então ele não faz um preenchimento. Mas o ácido hialurônico ele tem a capacidade de captar muito mais água do organismo, né, do que se a gente não tivesse aquele ácido hialurônico ali. O nosso corpo, na verdade, ele já tem ácido hialurônico. A gente só vai ajudar um pouquinho, vai botar um pouquinho mais, ele vai captar a água do nosso organismo e vai hidratar aquela região. Então, ele ajuda nessa hidratação profunda e na parte de estímulo de colágeno também com as substâncias. Outra técnica é o MD Codes. MD Codes, ele é um preenchimento pontual, ou seja, não vai fazer preenchimento labial, não vai fazer alguns preenchimentos maiores. Ele vai fazer uns pontinhos que ele vai na sustentação da estrutura, da pele, de alguns ligamentos. Então, às vezes, você só com um pontinho, com 0,1, 0,2 ml, você vai fazer já uma estrutura da pele e não vai mais ficar com aquele aspecto flácido, né? Que a gente, quando vai envelhecendo, a gente começa a ter... isso é o envelhecimento normal. A gente começa a ficar com uma estrutura cadavérica, que a gente fala. Ou seja, você vai perdendo a gordura que tem nessa região, vai escorregando, descendo para essa região. A gente vê as pessoas mais idosas que elas ficam com essa região aqui maior, porque é essa gordura que escorregou. E aí a pele fica flácida e aqui a parte óssea a gente acaba tendo também uma perda óssea. Então o MD Codes ele vai reestruturar isso, ele ou vai dar uma sustentação aqui em cima para a gente diminuir essa flacidez, para diminuir essa queda, vai ajudar nessa parte de estrutura óssea. Então ele vai ser pontual, é um preenchimento pontual. Perfeito. Essa outra técnica também é bastante falada, o microagulhamento. Também serve para vários tipos de tratamento, mas a técnica em si, existem dois aparelhos que a gente pode usar. O roller, que é um rolinho com várias agulhas, ou a caneta. Eu gosto de trabalhar com a caneta porque ela é menos dolorida para o paciente, é mais segura nesse sentido, muito menos dolorida e invasiva. Então, quando a gente coloca a agulha, que é descartável, nesse aparelhinho, ele vai fazendo microfuros na pele. Então, a gente faz esses microfuros, abre canais na pele e a gente coloca produto. Ele vai fazer a gente fala, um serviço drug delivery, ou seja, leva essa substância para dentro de onde a gente quer, para dentro da pele. Então, vamos fazer tratamento ali de manchas, marcas de acne, com o Skin Booster também, tratamento de estria, vários outros que a gente precisa levar essa substância para dentro para fazer o efeito. Doutora, só uma curiosidade ainda nessa técnica, para quem tem muito medo como eu, e talvez compartilhe com alguns colegas isso aí. Quando está fazendo os microfuros, isso sangra? Como é que funciona isso na prática ali? Como é que é feito essa... E para o paciente, tem alguma forma de anestesia? Como é que funciona isso na prática? Pode sangrar. A gente não pode falar que não vai sangrar. Pode. Só que antigamente eles falavam que para fazer efeito você tinha que deixar quase em carne viva a pele da pessoa. Se você for procurar na internet, você vai ver a pessoa toda ensanguentada. E não é assim. A gente sabe que precisa só abrir os furinhos. Então...
Normalmente não sangra, depende do tipo de tratamento, eu vou colocar a profundidade da agulha, que vai de 0,25 milímetros até 2 milímetros. É bem superficial. É bem superficial. Quando é para marca de acne, por exemplo, que é uma marca que ela é mais profunda, então eu preciso penetrar mais, então eu coloco 2 milímetros. Aí pode doer, mas o que eu faço? A gente passa uma anestesia local, uma pomadinha, espera uns 40 minutos para fazer o efeito, daí a gente faz e fica bem tranquilo. O restante, como não precisa ser tão profundo, é tranquilo. Você pode, no máximo, sentir como se fosse uma arranhadinha, mas isso é só no primeiro momento. Depois você se acostuma. Então, homens fazem bastante porque não é tão dolorido, não é tão incômodo. E, assim, é tudo que nem eu falo, questão da gente ir conversando. Olha, tá doendo muito aí. A gente passa para outra região, a gente pode parar, passar um anestésico. Por isso é que os atendimentos, às vezes o procedimento é rápido, é meia hora. Mas demora 1h30, 2 horas, porque a gente vai de acordo com o que o paciente está sentindo. Perfeito. E esse Skin Buster que é para crescimento capilar também? Tanto aqui quanto aqui? Não, é o de tratamento capilar. Mas é o mesmo microagulhamento. É o microagulhamento. É que o microagulhamento, você pode reparar, eu não tenho muita barba, né? Esse bigodinho que eu estou deixando aqui, eu vou até falar a verdade, eu não tenho problema com isso, não. Tem 3 semanas que está assim, desse tamanho. Uhum. Ele demora muito para crescer. E aqui a minha barba ela é muito falhada. Aí eu até estou pensando, que eu nunca usei, né, nem bigode nem barba, eu estou pensando em manter isso, né, mudar um pouco a estética. Se eu decidir manter, aí a gente vai fazer um microagulhamento aqui com substância específica para tirar essas falhas e aumentar esse volume, né, esse crescimento. Serve para barba, serve para cabelo, serve para... como se fosse de fato um implante aqui que você está fazendo. Não chega a ser implante, eles são furinhos. Mas... E nesses furinhos botam substância e a substância estimula. Uhum. Mas seria mais ou menos isso. Perfeito. Mas não é como cabelo que você vai aplicar, né? Não é cirúrgico, não é nada. Que vai acabar ocorrendo. Perfeito. E o que eu faço, eu já fiz... Isso é bem comum nas pessoas, inclusive. Muita gente tem falha na barba, né? A minha tem grande aqui. Eu estou deixando crescer até para ser um case para ela utilizar mesmo. Para mostrar tipo antes e depois como que vai ser, porque barba é uma coisa que eu nunca tive, isso é coisa de família, né? Mas eu quero realmente ver esse negócio acontecer e ser um caso para ela aproveitar e mostrar para as pessoas que existe essa possibilidade. Sim. E não dói. Eu já fiz vídeo para minha rede social, para o meu canal no YouTube, enfim, fazendo isso, ela fazendo a aplicação e eu conversando com a pessoa. É muito tranquilo, sem anestesia. E ele reclama, tá? E olha que eu reclamo. Ainda mais que a minha esposa, eu vou tacar o terror. Eu brinco, falo, quer ver ele uso, fazer né? limpeza de pele nele. E até é bom pra gente, eu passar para ela, ó, isso aqui tá um pouquinho dolorido, vamos dar uma aliviada, alivia a mão aqui, assim, essa tá desconfortável. A gente faz ajuste na própria clínica, porque eu sou chato com isso, chato entre aspas, no bom sentido. Eu sou exigente quando eu quero um atendimento nesse sentido. Então, assim, precisa ter o conforto. É um lugar que as pessoas vão normalmente receber agulhada. Então, as pessoas já chegam com um pouco de receio. E o nosso papel ali é trazer essa pessoa para o nosso ambiente. Não, fica tranquila, não vai... A gente não pode falar que não vai doer, porque a dor é uma coisa muito pessoal. Exato. A gente fala, se doer, vai ser bem pouquinho, vai ser bem tranquilo. E se doer, a gente para. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. E deixar à vontade. Bem, muito tranquilo com relação a isso. E é bom a gente quebrar esses paradigmas, porque eu era assim. Eu não tenho medo de agulha, porque eu tenho uma tatuagem enorme no corpo, não tenho medo. Mas quando chega um certo ponto, eu fico assim, não, acho que ali já passou do meu limite. Não, vamos embora, vamos fazer que vai. E realmente, ela quebra isso. Eu faço, estava errado, imaginei que fosse uma coisa muito dolorosa, muito dolorida, e não, algo realmente tranquilo. Então, isso é um dos paradigmas que a gente tem que quebrar, falando, não, faz a experiência, se não der certo, a gente para, tá tudo bem. Nós já somos desse time longe das agulhas, né? É isso aí. Caraca, isso dá um medo, cara. Mas né? Tranquilo. Eu sou daquele cara, vai tirar o 100 aqui, eu já tô aqui assim, ó. Daí você, o senhor Ilmar, eu não comecei ainda. Eu tô aqui já. Aqui, já acabou? Já acabou? Eu não botei nem o garrote. Calma aí. Rapaz, você tem doar sangue já várias vezes, tenho a carteirinha e tudo, confesso. Mas eu me sinto tão intranquilo ali que o sangue não sai. Fica naquela questão ali, eu tento, bolinha na mão aqui massageando, tentei já contribuir várias vezes e sair uma quantidade muito pequena que não acaba não auxiliando. Uhum. Então é engraçado essas coisas, mas eu tento não atrapalhar, sabe, doutora? Eu fico na minha, sofrendo no meu cantinho, não chamo atenção, mas é engraçado. A questão da agulha comigo também é bem difícil. Bem normal, aproveitando. Se eu puder fugir disso... Né? Aproveitando a oportunidade, mas é bem normal isso, é bem comum, tá? Isso não é uma coisa particular sua, é normal.
eu convido vocês a conhecerem a clínica. Todos vocês. Vocês, os cônjuges de vocês também. Vão lá, vão conhecer. Como o doutor estava aqui nos episódios. Começa com uma hidratação. Uma hidratação mais leve, sem agulha, uma coisa mais superficial. Se tivesse aqui, ela estava rindo. Mas que vai dar um resultado, uma limpezinha, vai dar um resultado para você conhecer o ambiente, para você ver como é que é. Porque Só de a gente pensar. precisa dar esse conforto para o nosso cliente. Normalmente eles chegam lá com receio mesmo. E não é esse bicho de sete cabeças como algumas pessoas pensam. É bem tranquilo. Então, eu já sinto os convidados vocês. Muito obrigado. Sabe o Já medo que vou dar um vocês brinde têm pra de vocês. ir? O medo que vocês têm de ir é o medo que eu tinha de vir aqui. Exato. Entendeu? É o antes. Depois é tranquilo, mas o pensar em ir Isso aí. é isso, entendeu? Então Eu tô agora vocês suando aqui, ó. entenderam, é. Se não quiser fazer nada, vai tomar um café, vai conhecer a clínica, bater um papo, tirar uma foto e Não, tá mas, tudo sabe, bem. eu sou de boa. É que, de fato, internamente é o pior desafio. Eu não Sim. represento, eu na hora... Igual ali doar sangue, já tentei por várias vezes colaborar, entendo a importância, tenho todas as características para poder doar. E engraçado isso, mas é uma coisa assim incrível. E aí eles acabam utilizando aquele sangue, eles lavam instrumentos, eles têm algumas coisas que eles fazem com aquela quantidade que ela é mínima, mas não dá, impressionante, não dá. Mas tento fazer a minha parte. Agora, não incomodo, não faço escândalo, nada disso pra mim aqui quietinho, sofrendo, e bolinha, e vai. Caraca, não é fácil. Feeling químico. É peeling. Peeling, perdão, peeling Isso. químico. Também é um tipo de tratamento que eu vou passar ali uma substância que é chamada de ácido retinóico, que eu faço com essa substância. E ele é como se fosse um creme que a gente passa, fica amarelado o rosto. A pessoa vai para casa, 6 horas depois ela vai tirar ela vai na rua com a cara com o rostinho amarelinho. Então, se vocês virem alguém na rua com o rosto amarelo, está fazendo peeling. Não tá fantasiado de Pikachu. Não então. está. Ela vai para casa, tira. Por que é amarela? É justamente para você ver que ainda tem o produto, porque senão a pessoa vai ficar com aquele produto ali. E ele é tempo dependente. Quanto mais tempo eu deixo, mais tempo ele vai fazendo a ação. O que ele vai fazer? Ele vai tirar essa primeira camada da pele, então a gente vai ver descamar, vai ficar sensível, mas ela vai renovar a tua pele. Então, algumas manchas podem diminuir, algumas linhas de expressões por causa da pele ressecada vão diminuir. Então, ela vai tirar toda aquela parte da pele que a gente não precisa mais, vai fazer essa descamação e aí a gente vai ver uma pele muito mais jovial, aquele viço, aquele brilho. Então, ela dá uma boa renovada. Mas também, se a gente fizer numa pele ressecada, vai só machucar. A gente precisa primeiro fazer uma hidratação, né, ter uma pele bem hidratada para depois fazer o peeling. Doutora, num procedimento como esse, em quanto tempo a pessoa tem que renovar isso? Como é que funciona isso na prática? Porque agora, então, ela fez, beleza, mas aí tem que haver um retorno em tanto tempo? Como é que funciona isso? Isso vai depender de cada um, né? A gente já sente a nossa pele. Eu posso montar um protocolo que vai ser dependendo de cada pessoa, de cada pele, mas isso daí, geralmente, eu falo assim, a pessoa me pergunta isso, quanto tempo eu preciso vir? Sente a tua pele. Tu vai começar a ver, quando ela começar a diminuir esse vício, esse brilho, tu começar a sentir oleosidade, porque ela diminui a oleosidade, esse procedimento, começar a ver oleosidade, ver algum tipo de ressecamento, né, que daí fica descamando um pouquinho, aí volta, a gente faz de novo o procedimento, pode fazer outros tipos de procedimento também, mas geralmente é ideal a gente, ou a pessoa pode ir lá e a gente vai avaliando, ou então a pessoa vai conhecer a pele dela. Então, a gente pode montar um protocolo, mas geralmente a pessoa vai quando começa a sentir a necessidade. Perfeito. Isso aqui eu acho que as pessoas fazem bastante até por conta própria, limpeza de pele. Sim, e tem bastante gente que procura, eu faço bastante limpeza de pele, porque geralmente é o primeiro passo de um tratamento inteiro. Porque às vezes a pessoa está com a pele com bastante cravo, que são as sujeiras, né? Não espinha, aqueles millions que a gente chama, que são umas bolinhas brancas, que a gente precisa tirar isso para deixar a pele respirar. Então, acaba diminuindo a oleosidade com os produtos que a gente usa, né? Que tem vários tipos de substância, são várias camadas que a gente vai colocando. Tem a extração manual dos cravos, que são com aquele... Eu tenho um extratorzinho, tem pessoas que gostam de fazer manualmente, né? Com os dedos, mas eu prefiro com extrator, que dói um pouquinho menos, né? Então, vamos fazendo com calma, tanto que a limpeza de pele dura entre 1h30 e 2 horas. Justamente para a gente fazer devagar e para tirar todos os cravos que a gente pode tirar, todas as impurezas, fazer todos os passos de hidratação, a pessoa fica com a pele bem hidratada. É a região do rosto, né? Do rosto. Mas também pode ser feito nas costas, entendeu? Já fiz de paciente que está
estava com as costas com bastante cravos, estava bem ressecada, e a gente pegou e fez uma limpeza para poder diminuir bastante essa incidência, mas o mais comum, né, 99% é do rosto. A acne também se elimina nesse procedimento? Depende se não tiver inflamada, porque se tiver aquela inflamação, precisa primeiro tratar. Então a gente isso aí precisa primeiro ir num dermatologista, a gente encaminha para o dermatologista para fazer esse tratamento. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Tem algum tipo de máscara que a gente pode fazer para diminuir esse vermelhidão, mas o mais correto é ir no médico dermatologista e vai passar um tratamento, e aí depois que já tiver desinflamado a gente pode fazer. Perfeito. Hidratação facial também bem comum, né? Sim, esse é super simples e é o que a gente quer convidar vocês para irem lá fazer. E esse não tem agulha? Não tem agulha. A primeira coisa que eu procurei é a palavrinha aqui. Qual que não tem agulha aqui? Deixa eu ver. Não, esse não tem, é super simples, também faz uma limpeza, uma esfoliação, aí tem aquelas máscaras, aquelas que a gente fica coloridinho, mas só na hora, né? A gente bota a máscara, fica ali uns 20 minutinhos, eu tiro a máscara e a pessoa já vai ficar com a pele bem renovada, vai ficar com a pele hidratada, vai sentir uma diferença grande já. Bacana. Harmonização de glúteos. Aí envolvem vários tipos de procedimento que a gente tem que fazer, mas é quando a pessoa, às vezes, quer melhorar o aspecto e não sabe o quê. Então, a gente vai fazer uma avaliação. Porque, às vezes, a pessoa, eu quero aumentar os glúteos. Mas, às vezes, não é o aumento de glúteos que precisa. Às vezes, precisa diminuir a gordura da parte da cintura, que vai destacar mais o glúteo, né? Então, às vezes, precisa diminuir um pouquinho da parte da perna, ao invés de aumentar os glúteos. Então, a gente vai olhar de uma forma geral para que veja o que precisa equilibrar. Então, pode entrar o bioestimulador, pode entrar o preenchedor, pode entrar o redutor. Então, tem vários, pode entrar o ultrassom, que também eu faço. Então, tem várias técnicas que a gente pode fazer para harmonizar. Pode até falar do ultrassom, por favor. Esse ultrassom é um aparelho, ele ajuda na redução de gordura localizada e tratamento de celulite. Ele é totalmente indolor, tá? A pessoa até fica com dúvida se está fazendo tratamento, porque geralmente a pessoa acha que vai doer, só que esse é totalmente indolor. É como um ultrassom que você faz no médico, só que ele não é diagnóstico, ele é tratamento. Então, a gente coloca o gelzinho, o aparelho vai emitir ondas, elas são ondas sonoras, mas que para a gente é inaudível. Então, a gente não percebe, mas ele está sendo emitido. Quando a gente passa, as células de gordura, elas percebem e elas se agitam. E quando elas se agitam, elas quebram. E aí, quando elas quebram, elas colocam, né? Elas colocam para o organismo a parte da gordura. Então, seria a gordura quebrada e a gente precisa metabolizar isso. Então, a gente precisa fazer alguma atividade física, que seja só uma caminhada, alguns polichinelos, alguma coisa assim. Em até 24 horas, a gente vai eliminar isso. Perfeito. Se não fizer, o que vai acontecer? Aquela gordura vai voltar para dentro da célula e não adiantou nada. Então, a gente precisa dessa orientação de atividade física depois. E para fechar, meu campeão, qual que é? Não, vai estar empolgado aí, sabendo do cardápio todo. Fala aqui. Olha só, hidrolipoclasia. Conseguiu falar. Ah, entendi porque que ele pediu para você falar. Esse daí é um up no ultrassom. Eu injeto soro fisiológico antes na barriga, nas regiões que a gente quer reduzir, e faço com ultrassom. Então, esse soro fisiológico ele vai dar uma potencializada no efeito do ultrassom. Então, vai ser como se fosse... realmente vai potencializar aquele tratamento. Na sua grande maioria, não representam riscos à saúde esses tratamentos em si, né? Não, na maioria não. Mas se for bem aplicado na hora certa, no paciente certo, perfeito, né? Mas a gente sempre tem que ter esse cuidado. Mas assim, se tiver tudo certo, dentro de saúde, que não tiver contraindicação, não tem problema nenhum. Doutora, acho que uma pergunta muito chave que as pessoas devem estar se fazendo, querendo ou não, a estética por muitos anos, ela ficou muito ligada principalmente a pessoas que têm grande posse, a pessoas de classe A, de um porte diferenciado financeiramente. Evidente, nós não precisamos entrar em valores, é toda uma questão de ética nesse sentido, mas diante do que a senhora evidentemente pratica, conhece de mercado, enfim, é acessível também a outras camadas da população. As pessoas podem sim pensar em estética hoje. O trabalhador comum, por exemplo, ele pode
se aventurar a fazer um tratamento desses? Pode sim, porque o meu objetivo principal é justamente esse. É que pessoas comuns, né, que não sejam de grandes posses, elas tenham esse acesso. E como é que eu posso fazer isso? Existem protocolos, se a pessoa chega e quer fazer uma harmonização de glúteos, vão ter vários tratamentos juntos, então o valor vai ser maior. Mas às vezes a pessoa, eu quero reduzir essa gordurinha aqui que me atrapalha. A gente pode fazer um protocolo que vai ser um pouquinho mais demorado, mas que ele vai pagar um pouco menos por mês, vamos dizer. Né? Então, a gente consegue fazer uma divisão. Então, um exemplo, para gordura localizada, eu posso fazer um injetável muscular, que vai ajudar no metabolismo de forma sistêmica, né? Ou seja, no organismo inteiro. Posso fazer uma de gordura localizada e posso fazer ultrassom. São 3 procedimentos que vão ser caros, né? Os 3 juntos. Perfeito. Eu posso começar só com um de injeção intramuscular, a pessoa faz só esse, aí já vai começar a dar um estímulo no metabolismo dela. Quando acabar esse, a gente pode fazer o de redução de gordura localizada, a pessoa vai fazer aos poucos, se acostuma para ir para a academia. Agora já fizemos esses 2 tipos e agora já está acostumado a ir na academia, a gente faz ultrassom. Podemos fazer em fases separadas. Então, é isso que eu sempre explico. Não precisa fazer tudo junto para fazer aquele procedimento que você quer. A gente pode ir dividindo, a gente pode espaçar um pouquinho mais, demora mais, mas a gente espaça, mas assim é acessível. Perfeito. Doutora, o tempo corre demais, a gente já está basicamente encerrando, ainda queremos só fechar e falar do Taekwondo ainda, que é outra modalidade fantástica. Mas como última pergunta ainda em relação à clínica, hoje está muito em voga a questão do emagrecimento, uma questão hoje que mexe demais com a vida das pessoas. Agora está aí as festas de final de ano, há uma loucura hoje nas próprias famílias, tem aquele que já não come mais não sei o quê, o outro que não come mais não sei o quê, o outro que chuta o balde nessa época, depois ele corre atrás do prejuízo, aquele que hoje está mal até psicologicamente, pela condição em que se encontra. Então, é assunto para qualquer roda de conversa, emagrecimento. Há algum tratamento nesse sentido que auxilia nessa situação? Alguma questão que envolve exatamente essa condição? Existe importante sim. Comentar também só a questão do lipedema também. É isso que eu vou falar. Como eu não sou uma referência de magreza, vamos dizer assim, eu sempre foco isso nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu tenho uma doença chamada lipedema, né? E hoje está em moda o pessoal falar em lipedema, só que eu já soube antes dessa moda. O lipedema é acúmulo de gordura em algumas regiões, é uma gordura doente. Morreu recentemente? Disseram que tinha lipedema, mas a gente não tem certeza, não se sabe ainda. Mas é uma gordura que é uma gordura doente, que ela é diferente, ela é armazenada diferente no organismo, ela não é aquela gordura que está em cima do músculo, ela é uma gordura atrelada ao músculo em formas de nódulos, então ela não sai. Então, você pode fazer atividade física, você pode fazer dieta de emagrecimento, você vai diminuir essa inflamação, mas você não vai diminuir a gordura. Então, o que eu enfatizo sempre, a gente tem protocolo de emagrecimento com redução de gordura, com ativador metabólico, com uma Nutri, eu tenho parceria com uma nutricionista, que também a gente encaminha para ela, mas a gente precisa ver qual é a estrutura da pessoa. Né? Por que ela não está emagrecendo? É por hábitos de vida, é por doença. Então, eu sempre fui nutricionista, fui a médicos, fiz alguns tratamentos estéticos antes de eu entrar na parte estética e eu nunca via resultado. E por que eu não via resultado? A gente começa a se culpar. E a gente começa a falar assim, mas será que eu não estou fazendo certo? Mas, gente, eu me mato no spinning todo dia e não está dando certo. Por quê? E ele começa a mexer o psicológico. E aí a gente começa a não entender. E aí que depois que eu terminei a pós-graduação, que eu comecei a entender, e aí me deu um estalo numa das aulas que era sobre lipedema. E aí eu fui pesquisar e eu vi que eu tinha. E eu consegui com o médico, fiz um diagnóstico, aí faço um acompanhamento, mas eu sei que não adianta eu fazer o tratamento certo, na verdade eu nem posso, porque inflama as minhas células e piora. Então, eu tenho agora como fazer essa orientação e a gente precisa desse acompanhamento diferenciado. Então, quando a pessoa vem, quero fazer um emagrecimento, a gente tem que fazer toda essa avaliação, ver se não tem nada atrelado a isso. E se não tiver, se for hábitos que não são saudáveis ou alguma ajudinha que precisa de ativador metabólico, sim, a gente ajuda, inclusive na orientação, se for outra situação. Mas a pessoa precisa ter, primeiro, essa orientação para saber por que ela não está emagrecendo, ou se é por parte de estética, entendeu? Ou se é por parte de saúde mesmo. Isso é muito importante falar, né? Porque, de fato, as pessoas acabam se culpando, acabam com dietas malucas, se prejudicando literalmente em termos de saúde, querendo soluções, principalmente hoje, cada vez mais midiáticas, de forma emergencial, e não é assim que é a vida, né? Não.
E aí ela se desestabiliza de um ponto que daqui a pouquinho ela está mais obesa do que já estaria no seu ritmo normal. E extremamente inflamada. Inflamada, o estímulo lá embaixo, a depressão é um passo muito próximo no ato seguinte. Enfim, é algo complexo. Hoje, tratar de emagrecimento é algo complexo. É complicado, né? exatamente. Então, por isso que eu falo, faço emagrecimento, processo de emagrecimento, faço. Mas a gente tem que entender tudo que está por trás. Então, não sou uma clínica de emagrecimento. Eu sou uma clínica que eu vou ajudar a pessoa. É mais de autoestima também, né? É. Voltado bem para autoestima. Não, Queria falar alguma coisa? Não. Tá, não, legal. A gente, pena que o tempo urge, que, fala. olha, teria muito mais coisa para abordar, mas é fantástico. É uma aula que a senhora dá em todos os sentidos. Vai na pode ter versão certeza. 2.0. Na segunda versão a gente toca nos outros pontos mais específicos. Felipe, vamos falar um pouquinho de Taekwondo nesse fechamento aí. Queria que falasse além da modalidade, você que é um praticante, você é um professor dessa modalidade. O que significa isso para a vida das pessoas? A gente está falando aqui de qualidade de vida, falando dessa parte de estética, falando dessa parte até de estímulo. E o Taekwondo, onde é que entra nessa rotina? O Taekwondo faz parte da minha vida desde quando eu tinha 10 anos de idade, né? Já quando criança eu tinha aquela famosa implicância de irmãos, talvez vocês tenham tido também, ou ainda tem, né? Não sei, mas eu tinha com meu irmão mais velho. E aí eu entrei para uma arte marcial na academia, na época 1990, para aprender a lutar para bater no meu irmão. Esse era o meu objetivo, com 10 anos. Engraçado, todo mundo ri quando eu falo a mesma coisa. Acho que não deve ser uma coisa engraçada mesmo. Né? Mas eu me sentia oprimido, enfim. Aí eu vou aprender a lutar para bater nele. Nunca precisei, enfim. É que realmente existe ainda essa visão, né? E aí quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a aprender uma arte marcial, graças a Deus eu tive excelentes professores, excelentes mestres, eles me disseram o contrário. Quanto mais você aprende a lutar, menos você quer bater. Basicamente é assim. Você começa a entrar numa zona de defesa, mas uma defesa mais intelectual, de si mesmo. Se defender de si mesmo, das suas reações. Você aprende a não se colocar numa situação em que você se consideraria de risco. Então eu fui aprendendo com 10 anos, 11, 12, isso no Rio de Janeiro. Em 2002 eu me formei faixa preta, no Rio de Janeiro ainda. Hoje eu sou quarto dan, seria um quarto grau de faixa preta, considerado mestre com reconhecimento internacional. E aí eu dou aula aqui em Blumenau. Mas qual que é a importância disso? Não é apenas uma faixa. A faixa você compra numa loja de esporte, bota na cintura, tira a foto, bota no Instagram. Não é isso. Não é você ter uma graduação, não é você ter uma faixa preta. Você ser um faixa preta em alguma coisa. Ela eu considero que é uma faixa preta na estética. Além de ser faixa preta de taekwondo também, que é minha aluna. Eu sou faixa preta em arte marcial, eu sou faixa preta em marketing, porque eu me dou para isso, né? Eu faço o meu melhor sempre que possível. Não buscando a perfeição, porque a perfeição é hipotética. Eu prefiro o imperfeito feito do que o perfeito não feito. A gente vai aos trancos e barrancos aprendendo. E a arte marcial, a filosofia da arte marcial, ela traz muito esse autoconhecimento e disciplina. Bem como os valores, como integridade, como respeito e por aí vai, né? Então, o que a arte marcial faz, né, na vida da pessoa? Eu digo o seguinte, o taekwondo está dentro de mim em tudo que eu faço. A arte marcial está dentro de mim em tudo que eu faço. Estou conversando com vocês com respeito, com consideração, com bom entretenimento, um bate-papo bacana. Eu tenho certeza que a arte marcial me ajudou muito nisso. Porque, como eu falei no início, eu era gago e tinha língua presa. Eu tinha vergonha de falar em público. Hoje eu dou aula. Hoje eu tenho um canal no YouTube com mais de 20 mil pessoas, tenho redes sociais com mais de 80 mil pessoas, se for juntar tudo. Eu falo para um monte de gente, eu faço mentoria online. Quando que eu imaginei que eu fosse fazer isso quando eu era mais novo? A arte marcial te ajudou decisivamente nesse sentido? Não me ajudou, me levou para isso. Acho que foi a solução desses problemas. Caraca. Porque é uma coisa que eu me dedicava para fazer. E aí isso vai abrindo caminhos. Eu não aprendi a lutar. Eu tinha esse objetivo no início, quando eu era criança, ingênuo, sem conhecimento, sem experiência. Mas quando você começa a ir para a linha realmente dos benefícios da arte marcial, você vê, aprender a lutar é apenas uma consequência. Querendo ou não, você faz movimentos de luta. Você vai aprender a lutar, vai aprender a se defender, enfim. Mas hoje não é mais o objetivo aprender a lutar, né? Seria o objetivo aprender a lutar, sim, mas comigo mesmo, né? Ser a minha melhor versão sempre. Para eu ser um bom marido, eu tenho que ser a minha melhor versão. Para ela ser uma boa esposa, ela tem que ser a melhor versão dela. Então, primeiro, a gente tem que olhar para dentro da gente. O que nós somos? Onde que a gente pode melhorar para, sim, nós mais para frente, ou numa segunda etapa, aí sim, oferecer o que a gente tem de melhor para a nossa sociedade. Eu acho que isso seria uma visão que eu vejo com a arte marcial, não apenas o taekwondo. Tem jiu-jitsu, tem judô, tem karatê, enfim, independente da modalidade, mas que ela seja ensinada na essência e não no objetivo que algumas pessoas acreditam que é de ser violento, de brigar na rua, de ser, enfim, opressor. Eu não sei qual é a palavra. Pensamento negativo, pensamento mais de agressão. Não é isso.
eu sempre brinco, quanto mais a gente aprende a bater, menos a gente quer utilizar aquilo. Porque a gente aprende a se controlar, a ter o autocontrole. Inclusive, o autocontrole é um dos espíritos do taekwondo. Autocontrole, integridade, disciplina, espírito indomável, né? E aí tem a questão da arte marcial em si, como hierarquia e tudo mais. Então, acredito que isso me ajudou a estudar marketing, isso me ajudou ao empreendedorismo, isso me ajudou a ser um bom marido, isso me ajudou a ser um bom dono de casa, ser um bom pai de família, de pets, e um bom filho, um bom pai, enfim. Tudo isso eu acho que incorporou. Ela também sempre foi muito esportiva, fez judô, né, quando era mais nova, trabalhou também essa linha da arte marcial, então acredito que a gente tem um pensamento muito, muito compatível, muito conectado. E também isso ajudou, não é à toa que a gente está há 18 anos sem ter uma briga. Então, espero que assim continue, pelo amor de Deus, tá? Que assim a gente vá por muitos anos ainda. Quando tiver, aí isso nem adianta, vai ter que ser a distância, tem que ser EAD a briga, porque senão vai dar confusão. Ô, Felipe, onde é que você dá aula? Hoje eu dou aula apenas online. Eu dava aula na academia Freeze Up, dei aula na academia Six, dei aula na VO2 e na P5 aqui em Blumenau. Mas por mudanças estratégicas eu decidi dar aula apenas particular ou online. Então não tenho um local fixo hoje. Eu tenho apenas os lugares que eu pego um aluno, levo para uma academia, ou, enfim, coisas assim não definidas. Mas eu dei aula eu sou professor há mais de 20 anos, já dei aula há muito tempo. Em Blumenau eu dei aula por 10 anos numa academia com rotina fixa, né? Mas é por mudança de estratégias, por conta da clínica, principalmente, da gente realmente alavancar um outro negócio, eu decidi apenas ficar no particular e no online. Cara, quarto Dan. Quantos Dans tem? São 9, 9, né? quem é vivo. Tava essa dúvida. E aí existe o 10º Dan, mas aí o 10º Dan é apenas honorário para quem fez um bom trabalho no taekwondo, mas é dado pós-mortem. Caraca, muito legal, muito bacana. Edinho, é uma aula, um casal maravilhoso, prazer de conversar. São duas áreas muito interessantes. E, além de tudo, trabalham juntos. A clínica, nossa, é o prato principal dessa história toda, mas o taekwondo é uma filosofia de vida, podemos assim Estilo dizer. de vida, né? filosofia de vida. Fantástico. Então, eu acho que nossos internautas foram brindados com um episódio maravilhoso e que, cara, fica aquele gostinho realmente de quero mais. Muito bom, né? Agradecer muito aí ao Felipe e à Mônica por estar aqui conosco, compartilhando. Esse é o intuito do No Topo, né? Compartilhar histórias de quem viveu e quem está vivendo o desafio do empreendedorismo nas mais variadas áreas. E, sobretudo, aqui foi uma aula de dedicação, né? A Mônica, aí, em todo o cardápio ali que passou, ela explicou como uma... né? É uma professora mesmo, então, de fato, são coisas que a gente, do dia a dia, não tem tanto conhecimento, e aí ela pôde esclarecer de uma forma fantástica. E o Felipe, né, tanto a parte de arte como de marketing aí mostrou que faz com muito amor, né, faz com muita vontade, e quando você faz com amor e vontade, o sucesso ele vem. Então, sem dúvida nenhuma, para quem nos segue, foi uma grande aula. Agradecer demais e agradecer também nossos patrocinadores, a Econova, Inteligência e Processos Químicos, e a BML Patologia, diagnósticos precisos com experiência, agilidade e confiança. Lembrar nossas redes sociais, @NoTopoOficial no Instagram, siga lá, manda sua pergunta, sugere seu convidado, esse conteúdo é gratuito, feito para você, e tá toda quarta-feira aí, de manhã cedinho, disponível no YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio, um novo episódio, para você se deliciar, para você aprender e você se inspirar e botar sua ideia em prática, né, Mazinho? É isso aí. Queremos muito agradecer a presença. Inicialmente, então, nos despedimos aqui da doutora Mônica. Obrigado, doutora, pela presença, pelos esclarecimentos, pela parte didática, acima de tudo, para mostrar exatamente a importância da questão estética, que a gente às vezes ouve falar, mas de uma forma não muito correta e até um certo elitismo apenas em cima de uma situação que eu acho que é muito importante, até para o espírito da pessoa, para poder não só cuidar da parte externa, mas interna também. Então, obrigado. Câmera e microfone para a sua despedida, suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de vocês terem dado para a gente, de mostrar um pouquinho mais esse lado, o que é ser farmacêutico, o que é ser da área de estética, e que todos, né, que tenham assistido possam ter, que eu possa ter contribuído um pouquinho para cada um também. Que outras pessoas se inspirem em você por esta ética, essa forma comportamental de valorizar a cada pessoa e entender realmente o que é melhor para ela. Não simplesmente o ato do serviço por ele ou pensando na questão financeira, algo nesse sentido. A senhora expôs de uma forma muito clara o outro lado que é tão importante, diria assim, enquanto paciente aqui, enquanto
público-alvo, fico muito feliz por esse tipo de comportamento, que oxalá outros profissionais entendam essa importância, que o ganho ele vem da mesma forma, desde que você aja da forma mais correta possível. Faça para os outros o que você quer para você. Acho que isso é muito importante, né? Se eu conseguir isso, minha missão está cumprida. Maravilha. Felipe, muito bom também, agradecer de coração. Olha, vocês primeiro virem a Blumenau, estarem residindo aqui para nós é um orgulho. Eu, particularmente, gosto muito do Rio de Janeiro. Bom, pelo time, por tudo isso, por toda a ligação que a gente tem umbilical dessa forma. Aqui é muito comum, culturalmente, nós torcemos para times do Rio de Janeiro. Eu acho que é incrível assim, essa proximidade que a gente tem de alguma forma. Muitos nunca nem foram ao Rio de Janeiro, mas é engraçado como temos um carinho tão especial pela cidade. Nunca foi? O Sheila é um exemplo, classificando muito forte, muito forte. Eu fui uma única vez e quero retornar, adorei aquela única experiência que eu tive. Enfim, as pessoas aqui, você pode perceber, você tem muitos conterrâneos aqui, inclusive no Paraná, nem falo, viu, doutora? Mas o Rio de Janeiro tem muita gente aqui também, enfim, então, obrigado de coração e continue da mesma forma. Acho que o Taekwondo, você poderia nos dar uma aula aqui, mostrou em poucas palavras o que representa e a forma exemplar que é. Então, obrigado pela tua presença e também a tua despedida e considerações finais. Eu que agradeço, Mazinho, Edinho, Sheila. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu adoro falar sobre... Hoje eu adoro falar. Antes eu era mais tímido, né? Mas hoje eu adoro. O Taekwondo ajudou bastante, o marketing ajudou bastante. A vivência, né, também, obviamente, ajudou bastante. E espero ter contribuído de alguma forma ali para o sucesso e o crescimento do canal de vocês, que eu tenho certeza que daqui para frente é cada vez mais alegria, mais sucesso, mais episódios. Esse é o 105, pelo que eu lembro, né? Isso. 105. Espero que venham milhares ainda aí e quem sabe até participar novamente, né? Vamos fazer o nosso marketing pessoal também. Convido vocês três a conhecerem, com os cônjuges, caso tenham também, a conhecerem a nossa clínica. Vão ter lá, com certeza, um tratamento especial, até para contar a experiência. Porque não adianta só falar, né? Tem que sentir, tem que ter a experiência, tem que participar da experiência, que é isso que a gente vende. A gente não vende serviço, a gente não vende produto, a gente vende experiência. Maravilha, muito bom. Agradeço. Podemos divulgar nossas redes sociais aqui? Claro. Isso, por favor. Então, quem quiser acompanhar as redes sociais da clínica, é @clinicavarandas no Instagram ou clinicavarandas.com.br, é o nosso site que tem todas as informações. A minha pessoal, para quem curte arte marcial, conteúdo voltado para esse sentido, no Instagram é @FelipeTKD ou no YouTube é Mestre Felipe Marçal. Mônica, pode divulgar a sua também? Pode aproveitar o espaço? Por favor, o Sheila depois bota os caracteres, inclusive, por favor. É monica.pires.santos, a minha pessoal. Maravilha. Ela fala também sobre os assuntos pessoais, está entrando nessa questão de lipedema, né, para explicar alguma coisa, porque é uma coisa ainda nova, já é um CID, já está registrado, é uma doença registrada, e ela está começando aí a explanar essa muito visão dela, que eu acho que vai ajudar bastante gente que passou por frustrações parecidas com a que ela passou, hoje não passa tanto, mas pela falta de conhecimento, e é o que ela realmente quer expor, né, nesse legado que ela quer deixar. Doutora, me promete que se for a clínica vai ser tão bom quanto a senhora ter vindo aqui? Com certeza, com certeza. Então, superar as expectativas. É isso. Então é isso. Encerramos com chave de ouro, acima de tudo. Obrigado a você, nosso internauta, com mais um assunto fantástico. Tratar a área da saúde, tratar a área da estética, algo de muita responsabilidade. E eu acho que aqui a doutora Mônica deixou isso muito claro, o Felipe, com todo o seu conhecimento, o seu vasto conhecimento, a forma lúdica de explicar e, evidentemente, de mostrar a responsabilidade que está por trás de cada atividade desenvolvida. E assim que nós queremos, empreendedores de qualidade, empreendedores do bem, que possamos juntos estarmos no topo, fazendo uma sociedade cada vez melhor, mais fraterna e, acima de tudo, com muita ética e, realmente, responsabilidade. Então, esteja conosco. Próximo episódio, mais convidados com certeza muito especiais. E é dessa forma, você nos ajudando, compartilhando, curtindo, que nós vamos levar esse tipo de conhecimento mais longe ainda para tantas pessoas que também almejam e precisam. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio com mais uma série muito especial. Um grande abraço e até lá.